não seja bem-vindo no podcast do Mente A hoje, porque hoje, Will, depois que eu. Não vou arrancar, vou deixar aqui, porque senão vai começar a sangrar, vai sujar o cenário aqui. Não que esteja limpo, né? Mas, bom, não seja bem-vindo, saia desse vídeo agora, porque hoje as notícias mais cabulosas, mais. Eu ia falar uma palavra errada aqui. As Hoje tá notícias liberado. mais sangrentas e mais assustadoras você vai ver nesse podcast, tá bom? Você tá bem, Will? Eu espero que não. Não, não, hoje não é um dia legal. Inclusive, você quase tirou o que tá me mantendo vivo, entendeu? Se você tirar, o sangue vai jorrar. É, mas assim, eu acho que nessa altura a gente já não tá mais vivo, né? Ah, se você estiver vendo esse vídeo, então significa que. Sempre quis dizer isso, né? Então esse é um Não, momento você tá assistindo exatamente do específico. além, não era pra você estar nos vendo, tá? Se você tá vendo a gente, tem alguma coisa errada, cara. E nessa Mas, semana aí de Dia das Bruxas, exato. Dia do Saci. Halloween e todas essas coisas very scary, né? Exatamente. Nós estamos aqui trazendo esse especial de Halloween, né? Entramos Nós, no clima, né, Will? nós pedimos aí desculpa para os conservadores e tal, mas estamos aqui, né, ambientados, né? Eu acho que essa semana é muito legal, é Sim. um tema muito interessante, assim, mexe com o imaginário, mexe com o folclórico, né, Felipe? Então, assim, estamos aqui, né? O Felipe É. é, com a faca dos dentes e a faca na cabeça, eu com a minha machadinha também A gente se na desentendeu mente, aqui, aí entendeu? os dois estavam armados, então, né, aconteceu isso. E estamos aqui com algo bem legal. Esse programa hoje promete, era um Sim. dos que eu estava mais Estávamos ansioso. ansiosos, é verdade. Estava É muito porque, ansioso. querendo ou não, por mais que a gente não tenha cultura aqui, né, de sair nas ruas, as crianças, né, sair na rua pedindo doce, a gente distribuir, é uma coisa que tá inserido na Sim. nossa cultura, né? E aqui Muitos está o nosso filmes, muitas. convidado, né? Ele morreu. Exatamente. A gente nem separou o microfone pra ele porque acho que ele não vai precisar tanto Mas assim. esse é o nosso convidado, ele é muito cabeça, mente aberta, assim, realmente as opiniões são aquelas opiniões que vão até Sim, o osso, até a sim. alma e faz a sua cabeça sair do corpo. Bom, mas sem mais delongas, hoje a gente tá aqui com ele que é cinéfilo. Ele é cinéfilo, cara. Cara, ele é Tem um que tomar cara cuidado pra falar de de filme com gabarito, ele, sim, cara. com Toma certeza. cuidado. E principalmente falar mal de algum filme, cara. Tô brincando. Não, ele é o cinéfilo do bem, tá? Ele é um cinéfilo, ele é podcaster também. Se você nunca ouviu falar do podcast dele, que é Doutor Rafael Pedra, cara, vai lá assistir. Inclusive, esse programa aqui, o episódio de hoje, é inspirado nos especiais dele, porque o cara, ele manda bem, tá? Ele manda muito bem. E estamos com o Dr. Rafael Pedra. Se apresente aí, Dr. Rafael Pedra, mas se apresente da maneira mais tenebrosa que você conseguir. Eu posso tirar a camiseta? Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Não vou tirar a camiseta, não. Mas oi, galera. Eu sou o Dr. Rafael Pedra. Para onde eu olho aqui para falar? Pra cá essa câmera. Pra cá? Pra cá. Isso. Eu sou o Dr. Rafael Pedra. Pode Meu nome olhar é pra mim. Rafael, tenho um podcast do Dr. Rafael Pedra, onde eu falo sobre cinema, né? Falo sobre cultura pop, quadrinhos, entretenimento no geral, arte no geral. Mas de uns anos pra cá eu tenho falado mais sobre cinema, não só no podcast, que é o meu veículo principal, mas estou produzindo bastante conteúdo pro Instagram agora também. No Twitter tô sempre falando das coisas que eu gosto e tal. Sou o dono do Cineclube Tony Ramos, né? Exato. Fundador e organizador do Cineclube Tony Ramos. Então, uma vez por mês, eu reúno uma cambada de cinéfilo na minha casa para falar de filmes de diferentes países, diferentes gêneros, diferentes estilos e trocar muita ideia, que é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de trocar, não informações, gosto de trocar experiências, trocar Aham. pensamentos sobre arte, especificamente sobre cinema. E eu sou muito fã de terror, né? De uns anos pra cá, fiquei ainda mais imerso nesse universo do terror. E tá aqui pra falar de Halloween com vocês é uma coisa muito satisfatória, muito empolgante também. Então, obrigado Cara, aí pelo convite. E se vocês estão fantasiados de mortos, eu acho que eu vou estar aqui de menininho do Sexto Sentido, né? Eu vejo gente morta exato. o tempo todo. Ó, você sabe que o papo vai ser maravilhoso quando o cara tem um cineclube chamado Tony Ramos, né, cara? Cineclube E Tony Ramos. antes de perguntar por que Dr. Rafael Pedra, cara, por que Cineclube Tony Ramos, cara?
Cara, é engraçado, né? Porque o Tony Ramos é um ator que ele não tem uma grande carreira no cinema, né? Tipo, ele é um cara conhecido da televisão, né? Um cara conhecido das Tem algum novelas. filme? Ele já fez algum? Ele Ó, fez vários filmes. vou falar uma coisa bem desagradável. Desculpa aí, Somos Tony bem Ramos. ignorantes, tá? Então, O você, Tony por Ramos, favor. pra mim, ele é sinônimo de pelo, né? O cara peludo. Exatamente, não, exatamente. Tony Ramos é o cara do Cacete Planeta fazer ele sempre de um jeito extremamente peludo, né? Sei lá, lobisomem Ramos, essas coisas. Esse é o estereótipo principal dele, né? Mas ele, então, ele é muito conhecido pelas novelas, Aham. e aí as pessoas sempre ficam muito chocadas quando eu falo que eu tenho um cineclube que se chama Tony Ramos. Por que não homenagear um ator Wagner do Moura, cinema, sei né? lá, Um Wagner o Moura, um Selton Fernando Mello. Ramos, um Selton Mello, né? Uma Fernanda Montenegro até. Mas a resposta para isso é muito mais simples do que parece. É uma bobeira, uma brincadeirinha. Porque a ideia é que quando eu fiz o Cineclube, eu queria dar o nome de alguém famoso. E aí eu pensei, tipo, na Glória Pires, porque ela tem aquela frase, né, do não sou capaz de opinar, né? Sim, Só que lá no icônica. meu Aham. Cineclube, nós somos capazes de opinar. Boa. Todo mundo é capaz de opinar. Esse negócio de, não tenho repertório, não sei o quê, não existe isso. Se você já viu um filme na sua vida, você consegue falar sobre cinema. Então, obviamente que existem níveis e níveis de Exato. aprofundamento, mas eu acho que o cinema é uma arte que ela é consumida por todos, ela pode ser debatida por todos. Que legal. Mas aí a Glória Pires tem essa frase, né, do não sou capaz de sou capaz de opinar. Eu pensei, qual que é o oposto dela? Alguém que é capaz de opinar. E no Se Eu Fosse Você, ela troca de corpo com o Tony Ramos. Olha, cara. esse Então, é se um ela não é cara capaz de brutal. opinar, o Tony Ramos é. Aí por isso o Cineclube Tony Ramos. Mas a gente já assistiu um filme do Tony Ramos no Cineclube, um filme pouco conhecido, aí fica a recomendação, chama Atiraram no Pianista. É um filme gringo, inclusive, que tem a participação do Tony Ramos. Ele é uma animação sobre um pianista que foi dado como morto numa época antiga. Aham. E aí o Tony Ramos faz um papel pequeno, assim, mas a gente acabou assistindo e foi muito legal. Mas, Cara, Tony Ramos, um beijo pra você. Se você estiver assistindo, um abraço pra você, Tony Ramos. vocês já foram notados por ele, alguma coisa Nunca, assim? Não? nunca. Aham. Mas ele me parece uma pessoa acessível, É, tá? eu também. Ele me Por isso parece que uma eu pessoa tô acessível. Cara, que genial isso. A gente tem uma piada Com interna certeza. lá no Cineclube de que o Tony Ramos, ele é o amigo, ele é o famoso que topa falar sempre que alguém morre. Então, Entendi. morreu o Silvio Santos, vai ter uma entrevistinha do Tony Ramos lá dando o seu depoimento de como foi conhecer o Silvio Santos. Aí morreu, sei lá, o Selton Mello, que não aconteça tão cedo, né? Mas aí aparece lá o Tony Ramos, eu trabalhei com o Selton numa imagem, numa idade muito jovem. E aí ele sempre, todo mundo que morre chama o Tony Ramos pra dar o depoimento dele. Então, o Mente A já fez essa parte de desmistificar somente a parte dos pelos. Não são só pelos Não, aqui, são só pelos. quando se trata de Tony Ramos, né? Cara, você trouxe na memória aqui esse filme dele que eu não lembrava, cara. Se eu fosse você. Acho que tem uns 3 filmes, né? Tem 2 e tem uma série. Meu Deus do céu, E cara. eu tenho o sonho Aham. de que saiam 3 um dia. Tem que sair um 3, tipo Old Man Tony Ramos, assim, sabe? Tipo, Se Eu Fosse Você, 30 anos depois, futuro, sequência legado de Se Eu Fosse Você. Tipo os Star Wars novos, Sim. assim, tinha que ter um Aham. desses no Se Eu Fosse Você. É verdade, cara. Tem uma série, mas ninguém viu a série, assim, série com o Thiago Lacerda, tipo, Nossa. Ninguém nossa. viu. Não, antigamente tinha essa tendência, os filmes da Globo, eles faziam séries dos filmes da Globo, né? O Apaió teve, A Mulher Invisível teve. A Mulher Invisível, você tá lembrando? Que é com o Selton Mello, né? A Mulher Isso, Invisível. no filme era a Luana Piovani, mas eu acho que mudou na série. Sério? Mas eu não Caramba. lembro, não lembro. E por que Dr. Rafael Pedra, cara? Aí vem uma outra. Eu acho que vai competir com essa do Tony Ramos, que realmente foi genial. Não é Mas- tão engraçado. Não, mas tudo bem, não tem problema. Cara, Por que doutor, Rafael? E aí, não é doutor, tipo de, doutor, advogado. É doutor mesmo, de, né? Especialista. de doutorado. Especialista, porque no seu podcast lá, a artezinha tem um jaleco, né? Tal, eu tô de certinho. jaleco, tô Aham. segurando um tubo de ensaio e tal. Mas, então, qual que é a questão? Tinha uma época eu sou muito twitteiro, né? Meu primeiro defeito revelado. Você xinga muito no Twitter. Xingo muito no Twitter. Inclusive, hoje estou brigando no Twitter. Dei uma pausa agora, mas estou brigando com pessoas no Twitter. Porque eu postei Nesse exato momento você tá sendo ofendido, Exatamente. ou tá sendo... Tá em voga, tá em alta lá. Tá rolando uma briga lá nesse exato momento. Porque eu postei um vídeo de um amigo meu e estão xingando meu amigo. É sério, cara? Meu Deus. Moisés, um abraço, Moisés. Se você estiver assistindo, um beijo pra você. O Moisés, cara. Mas sobre o Dr. Rafael Pedra, Aham. sou muito twitteiro, né?
né? E aí, hoje em dia eu tô muito mais ligado ao cinema, mas eu fui muito ligado aos quadrinhos a minha vida inteira também. Li muito quadrinho, muito mangá. E uns anos atrás eu li um mangá. Toda vez que eu tava lendo um mangá ou um quadrinho novo, diferente, assim, eu mudava o meu nome no Twitter pra alguma coisa relacionada a esse mangá. Então, sei lá, se eu estivesse lendo, tipo, Dragon Ball, talvez eu colocasse meu nome de, tipo, Rafael Ball, sabe? Dragon Caramba, Rafael, aham. alguma coisa assim. E aí eu estava lendo um mangá que se chamava Dr. Stone, que é um mangá de ficção científica, shonenzinho de porrada, mas também de ficção científica e tal. E aí eu tava lendo, eram muitas edições, aí eu coloquei lá Dr. Rafael Stone. Só que aí eu traduzi tudo, né? Doutor Rafael Pedra. E aí eu fiquei tanto tempo lendo esse mangá, tipo assim, mais ou menos por um ano, porque eu fiquei acompanhando o mensal, também os lançamentos mensais. E aí eu deixei por muito tempo, o nome ficou muito. E aí as pessoas começaram a me conhecer por esse nome, sabe? E aí eu acabou ficando pra sempre. Aí eu nunca mais li, não recomendo esse mangá também, não é muito bom. Mas eu fiquei meio preso nele, assim. Mas aí ficou pra sempre, Dr. Rafael Pedra. E quando eu fui criar o meu podcast, aí eu criei esse conceito de que, tipo, cada episódio seria um Um doutorado, doutorado, né? sim, sim. Mas não tem nada, eu não tenho faculdade nem nada. Nunca fiz, E fiz você não se cenário. chama Rocha, né? Porque Não, eu é pensei Eu verdade. que me era. chamo Rocha. Ah, aí, ó. Então, Olha eu não me só. chamo Pedra, é Dr. Rafael Pedra, mas o meu sobrenome real é Rocha. Inclusive tem gente que acha que é uma subversão do Isso Rocha pra foi Pedra. quando o Felipe tava comentando sobre o seu nome, eu falei, por ser mais Rocha. artístico, Aham. ele deve ser Rocha. Então, Mas é estou no Rocha. caminho, né? E olha, tem um cantor, um músico daqui de Itapevi, ou de Jandira, né? Dessa região aqui, rica, que chama Rafael Stone. Que Stone é pedra. Então, Aham. tá tudo interligado aí, de alguma forma. Caraca, meu, olha. Eu sou o Mas Dr. assim, eu Rafael não sou Pedra. um gênio, tá? O que eu tô falando isso é porque o Sonic, essa versão live action, tem o Rocha lá, que é o assistente Ah, e ele é do Dr. Stone nos Eggman. jogos? Aí, não, aí no inglês ele é Stone. Aí é o Rocha, aí criou eu Aham, associei, eu fiz aham. essa Não, mas associação. faz todo sentido. Faz todo sentido. E tá certa, né? Você revelou verdade. Sim. Então você é gênio sim. Então o primeiro nome dele é Pedro, porque Pedro, te digo que tu és pedra, sobre essa Olha, o Olha, cara se você for aí, ainda né? Tá vendo? Se você for puxar meu também nome. te digo que tu és Pedro. Então vai ser a partir de agora Dr. Peter, que é o Pedro em inglês também, né? Porque dá um glamourzinho a mais. Bom, cara, vamos Não, entrar então ele no é assunto gente da. boníssima, né? Sei. Se a gente tem 10 horas aqui, ô produtores. Mas Não, começa aí, vamos entrar então vamos a começar. falar sobre filmes de terror. Porque, ó, eu tava até comentando com o Rafa, né, vindo pra cá, que eu não sou muito. Eu não tenho Você não é muita ligado. bagagem, então não sou muito ligado em filmes de terror, porque minha esposa não gosta de filmes de terror, então, assim, a gente não assiste muito filme de terror. Às vezes que eu assisti, os últimos filmes de terror que eu assisti, eu acho que o último que eu comentei aqui no off, que me deu medo, foi aquele Sorria, né? Eu assisti Uhum. sozinho, tá? Assistindo no celular, num canto isolado da casa, pra minha esposa não ver. Na garagem, né? Exatamente. Mas foi um filme assim, legal, que deu uns belos sustos, assim. Mas, assim, a gente assiste. Pra não dizer que ela não assiste nada de terror, a gente não consome nada de terror, a gente assiste muito documentário, muito essas séries que estão True saindo agora crime, né? do True Crime, isso, da Netflix. A gente assistiu o do Dahmer, assistiu esse dos irmãos. Como que é o nome? Melendes. Os irmãos Menendez, Menendez, os né? irmãos É que é tudo Menendez. do. Esqueci o nome do cara, mas tem um cara que faz aqui, que é o tipo o chefe dessas séries aí todas. E Monstros, né? Uma parada É, assim, né? esqueci o nome Uhum. dele, mas é o cara que é responsável por várias séries de TV famosas, é o Ryan Murphy, eu acho. Ah. E a gente assistiu também esse do Ed Gein, né? E outro dia eu tava assistindo o Silêncio dos Inocentes, e, cara, essas séries, elas. A série do Ed Gein até mostra, né? Que o filme eles contam uma historinha lá, que eu acho que não tem nada de verdade naquilo ali. Eles contam uma historinha de que o Scorsese se baseou no Ed Gein, que não sei o quê. Nananana. Pode até ser que ele tenha se inspirado mesmo, mas com certeza não foi do jeito que a série mostra. É de um jeito bem engraçado. Mas, cara, por que você acha que é tão cativante assim esse gênero do terror? Porque desde a era de ouro, acho que dos filmes de terror foi ali nos anos 80, os anos 90, que saíram. Tinha o Fred Krueger, tinha o Jason, teve até o filme dos dois juntos e tal. Isso aí É, assim, eu não sei se eu vou ofender
Mas é muito ruim esse filme. Não, então, Ah. esse eu gosto bastante. Eu gosto, Vou eu falar. Entendi, ó. Essa, não me ofendeu, não me ofendeu. Eu não me ofendo quando não gosto das coisas que eu gosto, ou vice-versa. Ó, você já levou uma Mas eu machadada na cabeça. Cuidado com o que você vai falar, cara. Mas eu Tá tenho, falando tenho do uns Fred versus argumentos. Jason? É que é assim, eu quero entrar nesse papo, né? E falar o quê? Que pra mim o ramo eu adoro e assim, conheço bastante. E o que eu gosto é da sensação ali, da agonia, do medo, né? Tudo isso que causa. E esse, especificamente, eu acho que ele é mais cômico do que necessariamente assustador. Sim. Só que eu entendo que a comicidade dele, ou a forma pelo qual ele tá dessa forma, é pra trazer talvez leveza, ou pra contar a história Talvez a deles, né? imitação também, né? O que Eu, você eu acha? acho, eu acho que é um assunto muito curioso, esse específico de filmes de terror engraçados, assim. É muito, inclusive, uma grande coincidência, porque como eu comentei, né, tô produzindo mais conteúdo pro Instagram nos últimos tempos, eu estou, nesse momento, escrevendo um vídeo sobre isso especificamente, não sobre Fred versus Jason, Caraca. mas sobre os filmes de terror serem engraçados, né? Porque Aham. recentemente saiu um filme que é o A Hora do Mal, Weapons, né? Que foi um dos maiores sucessos desse ano até agora de bilheteria. Um dos grandes sucessos de bilheteria. Acho que de terror só não é o maior até então, porque saiu o Pecadores também, que dá pra Esse A considerar um Hora do filme de Mal é terror. das crianças, né? Que sai É isso, correndo. o Aham. filme é do Zack Cregger, que é o mesmo diretor do Barbarian, que acho que aqui no Brasil chama Noites Brutais. E A Hora do Mal é sobre 17 crianças que de repente somem. Tipo assim, o filme acompanha meio que a sensação de paranoia de uma pequena cidade do subúrbio americano. E a galera tá todo mundo meio paranoico, meio com uma sensação de perseguição, porque 17 crianças desapareceram. Tipo, ao mesmo horário, num dia de madrugada, as crianças saíram de suas camas e caminharam Em meio à até floresta, sei em lá. meio à floresta e sumiram. E ninguém sabe onde estão as crianças. E esse filme foi muito criticado por um comentário parecido, assim, de tipo, achei muito engraçado, tem muitas cenas engraçadas. Na cena mais tensa do filme, o cinema gargalhou e tal. E eu acho engraçado porque isso me faz pensar em algumas coisas. O terror é um gênero que ele trabalha com estímulos sinistros, né? Muitas vezes a gente vai assistir um filme de terror e quando a gente não fica com medo daquele filme, ou quando a gente não toma susto, a gente acaba ficando frustrado, Aham. né? De tipo, pô, não gostei desse filme, porque é um filme de terror e eu não fiquei com medo. Ou, por exemplo, é um filme de terror e eu dei risada, sabe? Achei engraçado. Ou seja, o filme errou. O filme tentou me deixar com medo e não conseguiu. Eu acho que isso é um pouco. É um comentário que parte um pouco de um lugar de ingenuidade nossa, assim, de achar que as coisas são feitas sem querer. Sabe, tipo, o diretor então tentou fazer essa cena ser assustadora e aí ele fez ela ser engraçada pra mim. Só que assim, quantas pessoas estão envolvidas na produção de um filme, assim, né? Esse é A Hora do Mal, eu não vou dar um spoiler, né? Porque é um filme recente até. Mas tem uma cena em específica nele, mais perto do final, de perseguição. Quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Tem uma cena de perseguição nesse filme. Que eu vi no cinema o filme e vi em casa depois de novo com a minha mulher. E é muito engraçado. Essa cena de perseguição é muito engraçada. E Aham. no cinema as pessoas gargalhavam mesmo, assim, sabe? É, E muita gente reclamou dessa cena por ela ser engraçada. Por ser tipo, putz, é um momento importante do filme, tem algo acontecendo com o vilão do filme, de certa forma. E as pessoas estão rindo num filme de terror, ou seja, o filme de terror fez isso errado. Aham. Mas eu não acho. Eu acho que é intencional, sabe? Uhum. Se você presta atenção na cena, você vê que os atores estão agindo de uma forma engraçada. Tipo, a câmera tá acompanhando as coisas Entra mais meio que no tosco engraçadas. de propósito, você acha? Alguma Não coisa acho que assim? tosco, acho Uhum. porque acho bem feito, mas acho que é intencionalmente cômico, Entendi. né? E eu acho que isso acontece por vários fatores, porque o terror é um gênero muito multifacetado, né? Tipo, nos filmes de romance você tem várias possibilidades, nos filmes de drama você tem várias possibilidades, mas o terror, tipo, às vezes um filme que não tem nada de assustador, só por ele ser um filme de vampiro, ele já é considerado um filme de terror. É o caso desse Pecadores que eu mencionei Aham. também, que é um filme desse ano, que é um filme de vampiros. Sim. Ele tá categorizado como terror, mas muita gente vai discordar porque boa parte dele é drama, música, até um filme meio de gangster, assim, Uhum. né? Porque os dois irmãos são ladrões profissionais e tal. Então, eu acho que o terror é um dos gêneros mais ricos que a gente tem. E eu acho que ele acaba, ao se explorar,
ele acaba esbarrando nisso, né? De Sim. tipo, putz, Aham. de repente teve uma cena muito engraçada e o filme acaba indo pra um lado que eu não acho tão interessante. Tipo, o Fred versus Jason, que é um filme muito engraçado mesmo, assim. E é aquilo. Não acho. Você falou até de. Talvez ele seja mais engraçado pra buscar leveza. Não acho que seja pra buscar leveza, porque ainda é um filme bem pesado, mas pra alcançar mais público mesmo, Sim. né? Porque, sei lá, eu acho que outros filmes do Fred Krueger, de A Hora do Pesadelo, talvez não passariam no SBT. E eu, por serem muito violentos. Isso que E eu eu ia vi falar. muito Fred versus Jason no SBT. Sim, Porque passava ele era muito. violento, mas, tipo, é um dos únicos filmes Sexta-feira de. 13 passou É muito um dos também no únicos SBT. filmes do Jason, o Fred vs Jason, que não tem nudez. Né? Eu acho que esse e o Sexta-feira 13, parte 6, que é o meu Sexta-feira 13 favorito, são os únicos Sexta-feira 13 filmes do Jason que não tem nudez, assim, que não aparecem seios, né? Que o Jason adora matar alguém com seios de fora. Eu E aí no Fred vs. geralmente Coincidentemente. nesses filmes, assim, quando os caras iam pras partes finais, eles iam estar lá no bebê, eu falei, esses caras vão morrer. Você quer saber alguém que vai morrer? É na hora que eles É tiverem. porque esse gênero de slasher é um gênero que foi criado com um viés muito conservador de Aham. tipo, se você vai fumar maconha na floresta, trau. Se você vai Exato. com a sua namorada ali pra trás do carro, trau. E assim, ó, aí eu vou Exatamente. puxar uma coisa aqui que eu posso estar errado, né? Eu vou falar muito isso hoje. Mas o primeiro Jason não necessariamente é ou é o Jason ou É, é não é o tipo, Jason. é assim, é totalmente descaracterizado, né? Eles estão numa espécie de retiro ou acampamento, Uhum. né? Acho que é Uma acampamento, né? Uma galerinha parada assim. mais jovem ali e tal. E aí eu lembro que começava a acontecer alguns assassinatos lá, mas assim, ficou meio em dúvida. Eu não lembro perfeitamente quem era o autor, porque tinha a história lá da questão da morte no lago, aquela coisa toda, Sim, mas assim, foram acontecendo os assassinatos, eu acho que até numa hora do filme ficam meio que é um contra o outro, pô, sim. de repente todo mundo é suspeito, né? Sim, sim. O Sexta-feira 13 é uma franquia muito interessante nesse sentido, assim. Particularmente, eu acho que eu vi quase todos os filmes do Sexta-feira 13, eu só não vi o mais recente, que é tipo de 2013, que é Uhum. que tem até um dos meninos do Supernatural lá, o Jared Padalecki, que é o 100. Uhum. Ele tá nesse Ah, é? Sexta-feira 13 mais Nossa, cara. recente. Mas vai ter Sexta-feira 13 em breve. Acho que ano que vem vai ter uma série de Sexta-feira 13 do Lago Crystal Lake, né? Que é o acampamento do Jason. Mas eu meio que revi recentemente os filmes do Sexta-feira 13, acho que uns 2, 3 anos atrás. Aham. Eu reassisti todos. E é uma franquia muito interessante nesse sentido, porque pra ela virar a franquia icônica que a gente pensa hoje, do Jason, com a máscara de hóquei, que é o cara que tá aqui, de repente aparece ali e tal, que é um cara que não morre nunca. Isso é construído ao longo de muitos filmes. Sim, é O verdade. Jason é assim no final, sabe? Nos últimos 3 filmes do Jason é assim. Porque no primeiro filme, o assassino nem é o Jason, né? Esse é o grande plot twist. Desculpa aí, gente, filme dos anos 80. Se você Se não você assistiu não até assistiu, agora, Spoiler mas alert, é aquilo, eu nossa. também sou contra essa cultura do spoiler, de que Aham. spoiler o filme estraga. Eu não sou hipócrita, né? Quando eu vou ver um filme, eu tento não ler nada sobre e tal, mas se eu souber já de alguma coisa definitiva, não tem problema, sabe? Uhum. Tipo, se o filme for bom, ele vai funcionar pra mim mesmo assim. No caso do Sexta-feira 13, lamento informar, mas os 3 primeiros filmes não são bons. Acho que a partir do 4, o 3 é melhor que o 1 e que o 2, mas a partir do 4 começa a ficar mais legal, mas mesmo assim, não excede as expectativas. Se Aham. você não conhece terror, não é do terror e que você quer assistir uma franquia, A Hora do Pesadelo, Pânico, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13, ele é icônico só. Aham. Não são, os filmes não são muito bons. Tem filmes bons, mas não são muito bons. E é engraçado porque, assim, tem. Eu não sei se você se enquadraria nesse caso. Ou você não, mentira, você não. Porque, por exemplo, uma pessoa que não acompanha o gênero de terror, não é muito. Se de repente se assiste uns filmes desses, não vai achar. Nossa, o pessoal tinha medo disso. Nossa, nada a ver. Tipo, um negócio. Nada a ver. Porque era outra época. Eu assistindo o Silêncio Nossa, quarta vez que eu tô mencionando esse filme. Era uma outra Mas sociedade, é um cara. filmaço, É, Silêncio não, dos sim, Inocentes é um mas filmaço. ele tá diga no meu assim, tipo, top 3. É um filmaço, é um filmaço. não dá tanto medo assim, porque era uma outra sociedade, uma outra época. É que assim, ó, Possibilidades que não, aconteciam eu, ali não eu, acontece hoje mais, porque, cara, um fator que tem hoje em dia na nossa vida o tempo inteiro, que não tinha na época, que resolveria os problemas de muitas vítimas, muitas né? vítimas, né? A mulher lá, na hora que ela chega lá pra achar a menina, que ela acha a menina, acha o cara lá, que aí ela vai
do escuro lá, procurando o cara pra matar. Tipo, ela não tinha um celular pra chamar ajuda. Ela não tinha nada, né? Tipo, Sim. Eu vou te dar um desconto, Felipe, porque você já falou que a Júlia, inclusive Júlia, assim, ele tá te culpando. Ela não Tá te transferindo a deixa culpa. assistir os não, filmes daquela desse dela ela gênero, né? deixa, mas Não, a eu gente entendo. prefere Mas não. olha só, presta atenção. O que que no Silêncio dos Inocentes, pra mim, é a cena ápice da tortura psicológica? Quando a Clarice tá chegando no centro psiquiátrico, que o cameraman, ele invade ali, ó, ele Ali mostra o é, sim, corredor, Total. sim, aí ele vai indo sim. com muita riqueza de detalhes até a cela do Hannibal Lecter. Mano, eu fiquei assim, cara, que lugar tenebroso. E o mais E legal é que isso tem um que me contraponto antes. Porque, tipo assim, o cara é louco. O cara é um psicopata, não sei o quê. E tem realmente um louco do lado dele. O cara lá é pulando, um não cara, sei o quê. E chega nele, um tipo, uma biruleta. Um frieza, tipo cara, é assim, um isso. olhar É, não, e o assim, Hannibal tipo, ele faz o cara cometer suicídio com o poder da cara, persuasão, né? é Ele verdade, convence o é cara da cela do verdade, lado só no papo, é convence ele verdade, a se desviver ali. é Isso verdade. é surreal, é É surreal. sinistro, é Não, sinistro. e é engraçado, o Silêncio dos Inocentes, ele é um desses filmes travestido, assim, né, de suspense, Aham. porque existe essa diferenciação de filme de terror e filme de suspense, e isso é puramente visando o mercado, porque o suspense é um pseudo-gênero meio que criado pra deixar o terror mais palatável, porque o terror, assim como a comédia, é um gênero que historicamente é meio que como é que eu posso dizer? Desprivilegiado. Uhum. Então você raramente vai ver um filme de terror sendo indicado ao Oscar de melhor filme. Ou, por exemplo, você raramente vai ver um ator de terror, uma atriz de terror sendo indicada a um prêmio de melhor atriz ou melhor ator num Oscar, num Sim. prêmio mais geral, assim, sem ser específico de terror. Porque a galera, a academia, a cinefilia, boa parte da crítica consideram o terror um gênero menor, né? Então, Sério? tipo, é um gênero Caramba. menor, porque é um gênero muitas vezes que tá ali mesclado com a fantasia, né? Muitas vezes ali mesclado com a ficção científica, coisas de gênero, coisas consideradas menores, coisas consideradas meio que baratas, sabe? E O Silêncio dos Inocentes é um desses filmes que ele vai pro caminho do suspense, por ele ser um filme mais sóbrio, por ele ser um filme clássico na feitura dele, né? Ele é um filme muito filmado como filmes de gangsters, por exemplo. Aham. E ele não tem elementos fantásticos, né? Então, ele é um dos filmes, ele é considerado um dos filmes de terror que ganhou o Oscar, assim, né? Ele ganhou o Oscar, acho que se eu não me engano, em 89 ou 90 e alguma coisa. O Silêncio dos Inocentes ganhou melhor filme, melhor roteiro, melhor ator protagonista pro Anthony Hopkins, melhor atriz pra Jodie Foster, tipo, Sim. todo mundo ganhou todos Aham. os Oscars naquele Caraca. ano. E ele não, se você falar, esse é um filme de terror que já ganhou Oscar, muita gente vai discordar Falar por que é um filme de de suspense. suspense, Aham. sendo que o suspense é terror, só que é o terror socialmente aceito, Eu assim, até sabe? uma dúvida que eu ia tirar com você, que é o seguinte, é engraçado você ter falado isso, porque, por exemplo, eu acho que tem filmes de suspense, eu achava, né, agora você me colocou pra pensar, que tem filmes de suspense que se vendem como terror pra conseguir chegar mais no público. Por exemplo, sei lá, Donnie Darko. Donnie Darko é um filme Uhum. que não é terror ali. Eu não... Ah, eu acho que dá pra considerar um dá pra terrorzinho, considerar, sim. porque, tipo assim, não necessariamente você precisa ter um jumpscare, alguma coisa assim, pra ser um filme de terror, né? Sim. Só que ele não é, né, um filme de terror. Ele é um suspense, Cara, eu mas consideraria como ali. terror? Acho que é legal a gente pensar que tem um filme pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Aham. Então ele pode ser um filme de terror e de suspense, né? Acho que a gente pode fazer essa divisão, mas eu também gosto de colocar junto. Pra mim, suspense é terror, Porque sabe? é tenebroso, né? Aquele coelhão lá, Para mim, você separar o estranho. terror do suspense é como se você separasse, tipo, o terror do slasher, né? Que o Aham. slasher é um tipo de filme de terror, que é tipo esses filmes de assassino, tipo Sexta-feira 13, Uhum. Pânico, o Fred Krueger mesmo, Hora do Pesadelo. Ou sabe? Então eu acho que o suspense dá pra gente considerar como um subgênero de terror. É um tipo de Entendi. filme de terror. Tem filmes de terror que podem ser de suspense, que podem ser de slasher, que podem ser um dos tipos de filme de terror que mais me pega, assim, que mais me assusta, mesmo sendo muito
muito forte pra esse tipo de filme, são os chamados found footage, que são os Ah, filmes de aí, ó. imagens O encontradas. Gui aí, ó, semana passada a gente comentou sobre, né? Tipo Hack, Atividade Paranormal, a Bruxa de Blair. Hack é muito bom. Meu Deus do Atividade céu. Paranormal eu preciso rever pra saber se eu gosto ainda, mas eu gostava quando era mais novo. Mas o Hack e o Bruxa de Blair são filmaços. Cara, o Filmaços, Hack filmaços. tá. É que tem o Hack e tem um remake dele, né? O É, tem o remake eu Hack não gostei, não. americano, né? Eu não vi os americanos. O É remake eu não quarentena, gostei. né? Quarentena. Quarentena. Agora o Hack, meu amigo. É, o Que Hack negócio espanhol, de. que é o primeirão Sim. lá, é maravilhoso. Maravilhoso. Seu É, estômago ele dá eu não três sei se voltas você assim, ó. conhece esse, mas eu já ouvi falar que um tal de Esquina Marim, que é alguma coisa assim, é um Cara, filme bem brabo, eu né? não assisti o Esquina Marink, mas eu tenho amigos de confiança que assistiram e amaram, assim. Que parece. É isso. Eu também gosto um pouco desse tipo de filme que é meio que. Não parece um filme, sabe? Parece um Aham, delírio, parece um aham. sonho de febre. E o Esquina Marink, ele parece vir nessa pegada. Eu não sei se ele se enquadra em found footage, assim, não assisti, não li muito sobre, mas eu sei que ele é um filme com pouquíssimas falas, um filme muito escuro, um filme de vibes, né? Uhum. Você entra na sala de cinema, fica 2 horas ali sentindo sensações, não necessariamente acompanhando uma história. E eu acho isso muito maneiro, muito maneiro. É, Eu acho que tem filmes assim que sim. são legais. Cara, Atividade Paranormal. O primeiro, eu lembro. É que tem sempre esse marketing, né? Ah, Imagens reais, né? imagens reais são baseado em fatos reais, não sei o que e tal. E o primeiro, quando eu assisti, eu fiquei tipo, mano, essa porra existe mesmo. A gente tá muito fudido, existe mesmo isso, cara. Eu não tô Não, acreditando. sei lá, tem filmes, por exemplo, o Hack, que você Aham. consegue não acreditar Sim. tanto. Puramente por você não. Por ter uma. Você tem um pensamento realista ali de que, tipo, pô, a mulher tá fazendo uma reportagem e tem zumbi no prédio. Obviamente ela pararia de fazer a reportagem, né? Tipo, hoje em dia. Aham. Ainda mais que era um programa aleatório que ninguém assiste, de madrugada, assim, sabe? Ela pararia de gravar e aí o filme acabaria ali, se Sim. Sim. fosse a vida real. Ela, sei Agora, lá, o Atividade esconderia. Paranormal, ele tem todo um contexto, né? De por que não pararam de gravar. Porque estavam procurando o espírito mesmo. Depois de Sim. um tempo, começaram a procurar. Ou a Bruxa de Blair, né? Ou a Bruxa de Blair, não sei se vocês já assistiram, Sim, sim. mas eu Aham. acho incrível a Bruxa de Blair. E ele parece, tipo assim, eu já assisti muitos anos depois dele ter sido lançado, já sabendo que não era real nada, né? Mas eu imagino pra quem viu na época, assim, o filme vazado, como se fosse um filme vazado. Sim. Ai, uns amigos foram pra floresta gravar um Aham. documentário pra faculdade e aí aconteceu isso. O Isso que é é genial, muito né? legal, É um muito marketing legal. genial, porque até depois de você saber, você ainda fica meio. Não, e no Será? período, né? Tipo, na época, o filme Na de época, sim. 99, tipo, tinha acabado de começar a internet no mundo, assim. Uhum. Eu hoje, né, ao auge da minha idade adulta, eu gosto muito e, assim, assisto vários, só que hoje em dia eles não fazem mais efeitos, assim. Então, mano, eu assisto um negócio assim e falo, cara, nossa, que chato isso, né? É, Só que eu já fui muito também. medroso, mano. Só pra você ter Também. uma ideia, na época que lançou não é que lançou, mas que eu vi, assisti pela primeira vez, aquele clipe do Michael Jackson lá, o O Thriller. Thriller. Cara, eu ficava com muito medo, mano. Eu ficava com muito medo. Não é Cara, mas possível, esse cara. clipe é incrível. É, tipo, Mano, eu ficava com Cara. se eu muito não me medo. engano, Michael Jackson aí virando pode pesquisar aí no Google aí Aham. vocês que estiverem assistindo em casa pra confirmar se eu tô falando merda. Mas se eu não me engano, esse clipe é dirigido pelo Scorsese, pelo Martin É Scorsese. verdade, eu acho que é isso mesmo. O Não, Scorsese então, dirigiu uns clipes do Michael eu era Jackson. muito medroso. Aí, por exemplo, tinha. Aí eu vou pegar e vou vir a fundo, tá? Tinha um negócio no Ratinho, as histórias que o povo conta. Cara. Cara, eu não conseguia escutar, porque era uma coisa absurda, né? Mas o Sombra falava com uma voz terrível, né? Ok, Sem ratinho. contar quando Tem um quando o demônio ali, Gugu Ratinho. começou a falar que o chupacabra tava rolando solto Lendas por aí, urbanas. Nossa, entendeu? meu Deus do céu. Lendas Era no Urbanas era Gugu, bom. né? Era O no Lendas Gugu, Urbanas. é. Então, assim, Gugu. eu acho eu sempre fui muito medroso nesse sentido. Ah, Ah, não foi o Thriller? Foi o Bad, foi o meu Bad. bad. É, Sim. ótimo, é Não, maravilhoso, todos, é. cara. Aquele lá que a cara vai mudando assim, quando a pessoa faz assim, É o tipo, Black and White Black and esse, né? White. Putz, Isso é sei. tecnologia absurda pra Aham, época. na época, É. cara. E assim, agora hoje, assim, hoje eu vejo assim com
muita dificuldade, assim, voltar a ter esse efeito. Às vezes, quando eu quero assistir um filme que cause esse impacto, eu vou lá nos anos 80, 90, porque, mano, as novas produções, assim, eu não sei se você tem alguma coisa aí pra me indicar um bom, assim, mas as novas produções, assim, elas tão mais, sei lá, tão mais Ó, fracas. tem, ó, o Midsommar, o Hereditário. Os dois são do mesmo diretor, né? É, Cara, do Ari Aster. O é, Hereditário eu são. acho foda, mas o Midsommar eu não curto Não? muito, não, É? é. É, o o, Midsommar eu curti. Mas, O ó, Hereditário pra se caramba. você gosta de Midsommar, você gostou do Midsommar? Gostei de eu Midsommar. nunca assisti esse, é o da Florence Pugh, Esse né? mesmo, esse Mas eu mesmo. nunca O pessoal do assisti. Rei. Então, ele tem uma premissa interessante, a Florence Pugh tá muito boa no filme, assim, como atriz. É, mas o filme em si, eu acho ele meio... se apoia nas cenas fortes, assim, sabe? Eu acho que isso acontece muito no cinema de hoje em dia. Especialmente no cinema de hoje em dia, né? Sempre aconteceu. Mas de você ter filmes que tem momentos só, sabe? Então o filme tem 1h30, 1h40, 2 horas, porque ele precisa ter uma duração de longa-metragem. Aham. Mas aí ele vai ter, tipo, 4 ou 5 momentos que fazem o filme valer a pena. E pra mim isso é um filme fraco, sabe? Entendi. Porque pra mim o filme tem que valer a pena. O filme Faz tem que sentido. ser Sim, faz sentido. tem que ser por completo. E aí, pra quem gosta de Midsommar e quiser conhecer alguns filmes mais antigos, que eu sempre acho que é interessante indicar, tem um filme que é até meio manjado, muita gente já viu, chama O Homem de Palha. Que o Midsommar, ele é meio que. Ele faz parte dessa. Como é que eu posso dizer? Desse subgênero do terror, aí mais outro subgênero que chama de folk horror, né? Horror folk. Que é esse terror que se passa com religiões pagãs, Sim. em cidades pequenas, em ilhas isoladas da sociedade. E o Homem de Palha, ele é muito nessa pegada. Tem até um remake do Homem de Palha. O remake eu acho que você, Felipe, vai ter assistido já, talvez você também, que era um filme muito popular nos DVDs antigamente, que era o remake do Homem de Palha é O Sacrifício, com o Nicolas Cage. O Sacrifício. Que tem uma cena clássica desse filme do... das abelhas. Das abelhas. Ele, não, not the bees, not the bees. Mas o filme original, eu gosto também do Sacrifício, tá, galera? Estaremos aqui defendendo o Nicolas Cage até a morte, ok? Sim, você Mas está apoiado por nós também, né, Will? Não, o Nicolas é Nicolas Nicolas Cage, brabíssimo. queremos você aqui. Queremos. Queremos você aqui, se você estiver disponível. Sabe que o Nicolas Cage vive falindo, né? Porque ele tem a Inclusive, fortuna. ele fez um filme dele sobre ele, né? Não, é que ele tem uma fortuna de família, né? Que ele é da família do Coppola, diretor Sim. do Poderoso Chefão. Mas ele tem uma fortuna dele de ser ator, né? E ele vive falindo mesmo assim. Ele compra, tipo, 40 mansões na Europa e aí falha. Aí vai lá e faz. Ah, Motoqueiro Fantasma. Aí ele vai eu não lá, sei se- compra mais 40 mansões. Eu não sei se isso é uma intriga de família, mas eu acho que a ex-sogra dele, alguma coisa assim ligada à família dele, disse que um dia ele tava no iate, brigou com a noiva ou com a mulher dele, pegou, jogou o anel de 200 mil no mar, alguma coisa assim. Entendeu? Meu Pois Deus. é. Não quero mais saber desse. Né? Então, assim, Precisa ó, de- Nicolas, você tem que se defender depois dessa. Não, mas a família Coppola é tipo uma grande família, assim. Deveria ter um reality. Essa família é muito. Essa família é muito unida, é uma grande família. Deveria ter um reality, assim, pra acompanhar. Aham. Porque tem o Coppola em si, né? Tem a filha, a Sofia Coppola, que é uma diretora incrível também. Tem o Spike Jonze, Ela que chegou foi a atuar casado já com ela. também, né? Ela atua no Poderoso Chefão 3, que Aham. a pessoa odeia ela, né? Porque falam que ela tá mal no filme. Eu É gosto ruim? dela, eu gosto dela no filme. É? O filme é o pior Poderoso Chefão, Aham. mas já é melhor que muito mais, tantas outras Ah, coisas, qual né? a cena de destaque dela? Aquela que o Alpatino pega ela lá e. Quando ela morre na escada. Spoiler aí do Poderoso Chefão 3. Não! Mas a não cena que ela sabia. morre, ele. Mas eu acho que o Al Pacino tá mal nesse filme também, no Poderoso Chefão 3. é. E eu acho que ela tá bem. Ela tá fazendo uma patricinha, né? É que a galera não consegue separar, tipo, será que essa pessoa tá atuando mal ou ela tá fazendo um personagem que eu detesto, sabe? Às vezes a pessoa tá fazendo um personagem Exatamente, irritante mesmo, né? exatamente. Tipo, eu não gosto. O Jim Carrey atuou mal no Debi Lloyd. Muito burro aquele personagem. Tipo, não, o personagem era pra ser burro. Mas só voltando pro Homem de Palha, pra não perder a indicação. O Homem de Palha é muito bom. É sobre um homem. Esse filme é o único filme desse diretor. Esse diretor fez esse filme e nunca mais trabalhou. Fez Caramba. outro filme 1000 anos Vagabundo, depois e tal. vagabundo você. Não, e é um clássico, é um filmaço, assim. É um dos meus filmes favoritos de terror, assim. Acho que, dependendo do dia que me perguntarem qual é o seu filme favorito, é esse. Ele é de 1973. Você para de queimar as pautas que a gente vai. Mas ele é um filme de 1973 e a premissa é o seguinte: um policial cristão, conservador, muito religioso, assim, Aham. muito católico, ele recebe uma carta falando que uma menina desapareceu, uma criança sumiu em uma ilha distante, distante assim, uma ilha isolada, mas próxima ali da onde ele mora. Aí ele pega um barco e vai até essa ilha para meio que investigar
E aí, quando ele tá investigando, meio que ninguém sabe dessa menina. Ele pergunta pra todas as pessoas, Ninguém ninguém conhece. conhece. Tipo, não é tipo, essa menina, me disseram que essa menina sumiu. Ninguém sabe, ninguém nunca viu essa menina, ninguém tem história nenhuma dessa menina e tal. E aí ele encontra a pessoa que mandou a carta pra ele. E com o passar com o desenrolar do filme, ele meio que vai percebendo que aquela ilha é uma ilha que todo mundo é meio que da mesma religião, todo mundo ali segue uma mesma seita, que tem um ícone, que é tipo o líder da seita na ilha e tal. E a gente começa a perceber que, na verdade, ele não tá ali à toa, sabe? Ele tá ali pra algo a mais. E ele descobre que, ó, spoiler, né? Não é spoiler, né? Mas vale a pena ver o filme mesmo assim. Mas ele acaba descobrindo com o tempo que aquela ilha tá mal, as colheitas estão dando mal, assim, não estão conseguindo, e a religião deles indica, né, os escritos que eles têm indica que eles precisam de um sacrifício para poder voltar as coisas. E esse sacrifício precisa ser alguém de coração puro, alguém virgem, e ele é tipo um cristão, muito cristão, Aham. assim. E ele se enquadra nesses requisitos. Putz, E aí, cara. nesse período que ele fica investigando na ilha, ele vai sendo testado por eles pra eles verem se ele é puro mesmo. Então tem uma cena que ele Pô. tá, tipo, dormindo, mandam uma mulher no quarto dele, nua, assim, pra tentar seduzir ele, e ele recusa, fala assim, ó, esse cara aí é casto mesmo, então é ele que tem que ser sacrificado, assim. Belo filme, hein? Caraca, que filme Bela sensacional, indicação. cara. E esse filme tem o Christopher Lee como o líder da seita. O Christopher Lee, pra quem não lembra, é o Saruman do Senhor dos Anéis. É Aham. esqueci o nome do personagem dele em Star Wars, mas ele é ele na nova trilogia. Nova assim, né? A trilogia prequel. Ele é também alguém. Esqueci o nome do personagem dele, mas ele tá. É, ele É o é Conde um. do Khan, né? É o Conde do Ku. Conde do Khan, Não, Conde do Ku. O Conde do Khan é o. É o. É verdade. Não, qual que é o robô? O robô é o Conde do Não, Khan, o né? robô é. Qual robô? Qual robô? Tem vários robôs em Star É, Wars, ele é pelo um amor de vilão de Deus. Star Wars. É aquele que lança 4 sabres e fica. Não, esse é o. Ai, que eu esqueci, Lord Grievous. Isso, né? Eu confundo, cara. É É Darth o Grievous, Conde sei lá. do É o Cu Conde do mesmo. Khan é o Christopher Lee. Christopher Lee que Isso. foi o Drácula várias É. vezes, enfim. Christopher Lee, é isso. Mas é isso, assista O Homem de Palha, é um grande Pô, filme. cara, super indicação, hein? É, com certeza. E Eu achei que assim. você ia falar de algum espantalho em algum momento. Eu achei que. É porque eles constroem um Homem de Palha Aham. gigante que eles supostamente vão sacrificar coisas lá dentro. Eles colocam Ah, porcos, frutas, nossa. pra sacrificar pro Deus Sol deles, né? É um fumaça. É uma. Eu acho que ele tem aquilo que você falou. Ele tem, não tem uma cena ali específica que vai fazer, de repente, o filme se destacar, mas ele tem uma construção Essas narrativa. nuances aí de Sim. testar e Uma tal, pô. construção narrativa Genial. boa, É, né? e ele pode até ter uma cena mais forte, mais memorável que outra, mas o filme, como um todo, ele é construído de uma forma que passa a mensagem que ele quer passar. E eu não acredito que todo filme precise passar uma mensagem, mas Aham. eu Sim. gosto quando o filme tenta e consegue, sabe? E é um filme que parece que, tipo assim, vale a pena você assistir umas 2 vezes. Porque você não sabe ainda que, né, quando você É, chega lá, sim. tipo, tem a seita e tal, você não sabe ainda, né? É, eu acho até que a primeira vez, mesmo revendo, a primeira vez é superior, Aham. porque você descobre junto com o personagem, Aham. assim, sabe? Então a mesma paranoia que ele tá sentindo de, nossa, que lugar estranho, me mandaram uma carta, mas ninguém conhece a menina que eu tô procurando, sabe? Você vai se indignando junto com ele. Sim. E aí é uma questão muito religiosa, né? De tipo, uma religião contra outra. Uma religião não, né? Mas uma fé contra a outra. E no remake que tem que é com o Nicolas Cage, é uma questão mais de gênero, né? Tipo, a vila, quando o Nicolas Cage chega pra investigar na ilha, é uma ilha só de mulheres, assim, sabe? É uma Nossa. seita de mulheres. Então tem uma dinâmica de agressividade de homens contra mulheres e tal. Tem uma cena incrível que o Nicolas Cage se fantasia de urso pra meio que passar despercebido. E aí uma mulher vem tipo assim, você é o Nicolas Cage, sabe? Você não é um de nós, você é aquele cara que veio aqui. E aí o Nicolas Cage dá um soco na mulher, tipo, pá! Um socaço. E tipo assim, realmente, não é o tipo de filme que eu esperaria que um herdeiro aceitasse fazer, sabe? Mas ele Tá precisando aceitou. muito de grana. É, então, é o Fiuk, tá ligado? O É Fiuk o filme dos Estados de Unidos, Hollywood. de Hollywood. Não que o Pô, Fiuk não cara, tenha potencial pra ir pra Hollywood, agora, né? agora eu vou fazer uma pergunta que acho que só um doutor consegue responder mesmo, viu, Will? Eu vou Essa verruga aqui. Opa. Você sabe essa mancha que eu tô na Cara, eu tô coxa? aqui. A gente sabe que nem só de jump square é um Jump novo square termo. é um Jump quadrado que scare. pula, né? Exato.
é feito um filme de terror, né? Tem várias questões ali. Até porque é o que você comentou, né? Tem alguns subgêneros dentro do gênero de terror. Mas cara, vamos lá. O que você acha que é interessante? Você já citou aí o Homem de Palha, já citou várias coisas que compõem esse filme que eu acredito que pra você é o ponto-chave para se ter em um filme de terror. Quais são os pontos que você acha que deve se trabalhar melhor dentro de um filme de terror para que ele consiga passar o medo que ele quer? Claro que, né, nem todo filme de terror vai Precisa passar dar a mesma medo, intensidade, né, tal. Mas porque assim, trilha sonora, a gente já sabe que, pô, é icônico, Psicose, as pessoas só lembram do banheiro e da trilha, né? Filmaço também, filmaço. Filmaço, filmaço. Então o que você acha o que melhor compõe um bom filme de terror, cara? Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito ampla, Uhum. porque é isso, porque não tem fórmula secreta, assim, Vai sabe? funcionar pra um, vai funcionar pra outro, Dependendo, né? se você for fazer um curso de roteiro, essas coisas, lá eles vão te falar que uma história tem que ter três, um filme tem que ter 3 atos, e aí no primeiro ato tem que acontecer tal coisa, e o herói tem a jornada do herói, ele tem que passar por todas as etapas e tal. Eu entendo, gosto, acho que é uma. Quando você começa a estudar cinema, quando você começa a estudar história, né, narrativa, eu acho que é interessante você se guiar por essas formulinhas mesmo. Mas eu também acho que não é obrigatório e não deveria ser obrigatório, sabe? Eu acho que grandes filmes quebram essas estruturas, Uhum. assim, não só dentro do terror, em várias diferentes narrativas. E Até porque. funcionam, E, né? e funcionam, assim. Eu acho que dá pra fazer tudo, sabe? Então, obviamente que a gente tem umas respostas fáceis ali, né? De que, tipo, música, a trilha sonora ajuda a criar uma atmosfera de medo, de suspense, muito bem. Mas eu acho que o conceito básico do terror, que eu acabo sentindo que é uma coisa que me pega muito, é os elementos sombrios, né? E aí o que é um elemento sombrio? Pode ser um vampiro, pode ser um lobisomem, pode ser o demônio, pode ser um assassino, pode ser uma faca, pode ser alguém seguindo alguém, né? Sim. Tipo, até quando a gente deixa de definir que esse filme não é de terror, sabe? Tem um filme do Spielberg, que é, se eu não me engano, é o primeiro filme do Spielberg, chama Encurralado, que é um homem tá dirigindo um carro e aí ele começa a rivalizar com um caminhão que tá dirigindo atrás dele, aquelas estradas gigantescas dos Estados Unidos e tal. E o filme é inteiro ele meio que fugindo desse caminhão. É um meio que Sa- o caminhão é filmado, o jeito que o Spielberg filma é fenomenal. É um filme de TV feito pra TV assim, então ele é menos, tem um orçamento um pouquinho reduzido, mas o Spielberg é um gênio e ele já muito novo já era um gênio, né? E ele filma o caminhão como um monstro e tal. Mas é aquilo. Se eu conto essa premissa pra alguém sem falar Tá, do jeito que peraí. eu tô Eu falando. sei qual filme é esse. Eu sei que filme é esse, cara. Eu lembro que eu desse caminhão aí. Eu lembro desse caminhão que eu fiquei E o assustado, caminhão mano. fica perseguindo ele e você nunca vê o motorista. No máximo Aí você vê ele um morre braço no pra final, o fora. motorista, né? O Eu não sei. motorista, eu acho que o Olha, caminhão cai Olha o do spoiler, penhasco. olha o spoiler. cara. Spoiler, Mano, filme dos anos 70. não, esse filme, olha, tipo assim, eu lembro como que eu assisti esse filme também, assim. Ele passava naquelas madrugadas da Globo, ou tipo assim, Corujão, é. bem onde eu tive vários achadinhos aí Eu nessas também. madrugadas Descobri muita coisa no Corujão. da Globo que, É. assim, e esse filme eu lembro exatamente desse final aí, que eu falei, mano, o que esse cara do caminhão tá fazendo? Eu lembro desse filme. Não vou lembrar o nome e tal, É o mas. Encurralado, O Encurralado. Encurralado, é. É um filmaço. Eu vi no cinema recentemente, que ele foi exibido no Centro Cultural, no CCSP, numa mostra em homenagem a Coralie Farger, que é a diretora do A Substância, né? Que também é um filme de terror e tal. Mas é isso, a gente tem muitos filmes de terror diferentes, né? Uhum. E esse filme do caminhão, ele poderia não ser considerado de terror, porque qual é o elemento sombrio dele? Às vezes o elemento sombrio é um caminhão, depende de como você filma, depende de como você trata aquilo na, Sim. na narrativa, né? Eu acho que a quebra de expectativa é talvez o elemento mais frequente que você vai encontrar em filmes de terror e também em filmes de comédia, né? Que são gêneros muito parecidos, se você parar pra pensar. Tanto a comédia quanto o terror, eles são gêneros que são, como eu disse, desprivilegiados pela Sim. crítica, né? Então, sei lá, o Jim Carrey só consegue ser indicado ao Oscar se ele faz um filme sério, né? Se ele ficasse fazendo máscara pra sempre, talvez ele nunca fosse reconhecido por prêmios, essas coisas, a não ser prêmios de comédia. Uhum. Da mesma forma que, por exemplo, a Jamie Lee Curtis, que é a atriz que faz o Halloween, né? A principal personagem do Halloween, que Uhum. tá no. Ela só foi conseguir ser
muito reconhecida pela academia quando ela fez o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme, né? Caramba. Que é um filme meio que de drama e tal, ainda é um filme meio de gênero, mas é um filme meio de drama, filme meio de aventura, familiar e tal. Ele meio que conquistou o Oscar por outros motivos. Você gostou? Eu gostei Eu não pra caramba. assisti, eu Não? não assisti. Acho que na época foi tanto bafafá Aham. em cima dele que eu acabei ficando com preguiça da conversa, sabe? Aí eu não assisti. Mas ele parece ser interessante pra mim, Uhum. assim. Acho que eu gostaria, mas eu não assisti ainda. Vou assistir um dia. Mas é isso, ela fez filme de terror a vida toda dela. E aí, de repente, Com ela é esse filme. premiada quando ela faz um filme diferente. Ou o caso do Jim Carrey mesmo. Então acho que o terror e a comédia, os dois trabalham com essa coisa da quebra de expectativa. Até porque, se acontece uma coisa na sua vida que você não esperava, ou você vai ficar assustado, ou Uhum. você vai achar engraçado. Exatamente. Então, se de repente eu dou um grito aqui, você pode ficar com medo, porque eu dei um grito assustador, ou ai, será que um bicho mordeu o Rafael? Será que ele teve um infarto? Ou você vai achar engraçado, tipo, cara, por que que o Rafael tá gritando assim, né? Então eu acho que a gente trabalha muito com isso. E quando eu digo disso da quebra de expectativa, nem é só o jump scare, né? Não é só o tipo, chegar e te dar um susto. Mas é, por exemplo, você olha no espelho e aí você vê um vulto atrás de você no Uhum. espelho. Você não espera ver um vulto quando você olha no espelho, né? Você abre um armário e aí tem uma pessoa lá dentro do armário. Então, a quebra de expectativa, ela é, acho que o elemento mais poderoso do terror e da comédia Uhum. também, né? Que são gêneros irmãos pra mim. Não, você falando aí da comédia, eu lembrei, assim, né, The Office, por exemplo, é uma série genial em fazer isso. Por quê? Em fazer comédia, uma série de comédia. Ah, vá. Não. Em quebrar a expectativa. De você, cara, ficar tão constrangido que você fica, meu Deus, cara. Não, sabe uma coisa engraçada? Tem umas cenas, eu adoro The Office também, mas tem umas cenas de Friends, que eu também adoro, inclusive. O pessoal tem um hate em Friends que eu acho desproporcional, a série Não é bem legal. precisa, né? Mas tem uns vídeos no YouTube, se vocês quiserem procurar depois, vocês podem ver, é muito engraçado. É engraçado no mesmo nível que é esquisito. Que eles pegam algumas cenas de Friends e eles tiram os risos, né? As risadas de fundo. E aí, como é gravado já pensando nos É. risos, tem umas pausas Aham, esquisitas. Aí aham. tem um episódio específico do Ross que roubam o sanduíche dele na geladeira do trabalho. E aí ele fica, They stole my sandwich. E aí, tipo, várias risadas. Se você assistir isso sem as risadas, ele parece um psicopata. Um homem de 30 e poucos anos que tá, tipo, dando Chorando por chilique causa de porque um roubaram o sanduíche. sanduíche. Ele, tipo, pegaram o meu sanduíche. Você comeu o meu sanduíche? Eu fico bravo quando comem meu sanduíche. Sem a risada de fundo, não é piada, tá ligado? Sem a Tipo, risada fica um de bagulho fundo assustador, né? é Fica mandando Monsters, os tá caras ligado? É loucos. Ed Gein, Que... é isso Que aí. bagulho louco. Não, mas eu, assim, quando você vai falando assim, a gente pega, né, nos outros episódios que nós tivemos aqui, falando sobre arte, né, e Aham. o cinema, ele é considerado a sétima, né, a Sim. sétima Sim. arte e tal. Então, assim, falando do gênero específico de terror, né, eu acho, assim, que para quem assiste, acho que é só essa parte do medo, né, existe toda uma composição ali, da história e tal. Eu não sei se você considera esse filme terror, que Aham. é A Pele em que Habito, é com É, com o Antônio Bandeiras, Antônio né? Eu Bandeiras, né? considero ele terror. Consideraria, sim. Porque ele entra nessa coisa do suspense, da Sim, paranoia, das coisas horríveis acontecendo, sim, né? sim. Aham. E ele tem uma cena, não sei se tá fresco na sua memória, mas ele tem uma cena de um homem vestido de tigre e Que é o tal. irmão dele, né? É. Nossa, essa Não, cena aí e é uma cena é muito. engraçada, né? É que assim, Poderia ser. o que que eu ia dizer, o que que eu tava raciocinando aqui? É que eu sou muito fã de determinados diretores, né? Aham. Então você vê, por exemplo, é claro, quando você fala da composição lá dos três atos e tal, isso é um caminho ali pra eles, mas tem uns caras que contam a história de forma tão particular. Então eu vou citar aqui alguns nomes que eu gosto bastante. O Brian de Palma, ele tem um filme que ele Gosto faz muito. com, eu acho que é o John Travolta. Não vou lembrar o nome do filme. Ah, Que ele é é um o gravador, que ele presencia. Blowout? Eu acho Acho que é que ele Blowout. presencia um Deixa eu ver. acidente, só que esse acidente é atrás de uma conspiração. E aí o John Travolta, ele é o único que tem o arquivo original, que ele pode mostrar a história
sem ser a que a mídia tá divulgando. Um Tiro na Noite. Mano, Blowout. esse filme é muito bom, mas o que que torna ele interessante? Como o Brian De Palma faz os filmes. E você vai assistir filmes dele, você vai falar, mano, foi ele que produziu. Eu acho que tem um parecido que é com Michael Keaton. Michael Keaton não, que ele é um se traveste pra fazer assassinatos. Eu não vou lembrar o nome. Vestida pra matar. Ah, eu não assisti, mas eu sei que é do De Palma também. Eu sei qual Então, é esse. e aí, assim, esses são os filmes que não trazem esse elemento de susto, medo e tal, mas a assinatura do cara e a forma como ele conta a história, entendeu? Sim. E é muito interessante. Então, também são as dicas do William aí. Aí, ó, tá vendo? Eu estou no meio de dois cinéfilos. Não, mas ó, o Brian De Palma, ele tem também, já que a gente tá falando de terror e a gente mencionou o De Palma, acho que dá pra falar que ele é o diretor do primeiro Carrie, a Estranha, né? Que pra mim é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Nossa, cara. Ô, Silvio Santos, na boa. Passava Na boa, muito, né, no Silvio Santos. SBT. Passava muito e as pegadinhas que ele fazia, ele traumatizou uma galera aí. É pô. verdade, com a Carrie. Mas Carrie a Estranha é um filmaço, assim. Eu não assisti esse... Vou falar que é o novo, né? Mas é de 2013 já. Se fosse uma pessoa, já estaria fumando. E é interessante, De tutti-frutti. eu acho interessante que os caras, eles trabalham com determinados atores, né? A Nancy Allen tá nesse filme, né? Da Carrie, que ela é uma das estudantes. No aí, Carrie original, você disse? na original. Aí ela volta no Vestida pra Matar. Esse do John Travolta também, ela tá. O John Travolta tá no Carrie. Se você lembrar, ele é um dos verdade, menininhos ele populares. é um dos... exatamente. Ele é um também. dos Olha caras que só. participa. Inclusive, ele é um dos mais do mal, assim, né? Porque tem um outro menino, que ele é um cacheadinho, loirinho, que ele meio que se arrepende, ele fica com dó da Carrie ao longo da noite. Mas o John Travolta é do mal mesmo. Ele tá tipo, não, essa menina aí esquisita. E a mina é linda. A Cissy Spacek, que faz a Carrie, ela é linda. E aí as meninas, essa menina estranha aí, só porque ela é ruiva. Tem esse preconceito com ruivos. Precisa ser assim, falado isso, tá? Rainbow Ruivos. Eu cito ele, né? Mas Qualquer aí ruivo eu em já, inglês, eu já assim. comentei aqui pra galera aqui do estúdio que, assim, o meu predileto, ele é o Stanley Kubrick. Eu né? amo. E aí, de verdade, aí eu vou pra uma outra ramificação, mas tá dentro do terror. Cara, eu sou muito cismado com De Olhos Bem Fechados. É filmaço, é Eu filmaço. sou muito cismado com aquele filme, porque, Felipe, ó, por exemplo, você fala assim, a cena de terror, ela é composta ali, por exemplo, por uma trilha sonora. Mano, tem uma parte lá que é no baile de máscara, que o cara fica só... Não, é a parte que ele tá sendo perseguido. Tum, tum, só numa tecla de piano. Aham. E você fica em choque, mano, o que tá rolando? Porque é aquele ramo terror psicológico, né? Sim, sim. E achei engraçado, quando você falou de Kubrick e a gente tá falando de terror, eu achei que você ia pro caminho do Iluminado, né? Então, mas o que eu ia falar era dos Illuminates. Esbarrou ali, né? Porque assim, sim. na Eu- verdade. Cara, tô, estamos com a falando- mão molhada escrevendo. Escrevi Illuminati sem querer. Não, Estamos falando de terror só na ficção, não vem com terror da vida real. não, é porque Terror ó, noturno. o De Olhos Bem Fechados, ele é extremamente complicado, porque assim, ele não tem, e é a forma que o Kubrick escreve, que não tem uma coisa assim, nossa, que algo assustador, mas Sim. o diálogo, assim, a forma que ele posiciona Sim. a câmera nos caras, tem o Laranja Mecânica também, que é um... Mano, ele só faz obra de arte, Aham, mano. sim. O Iluminado, ele é o meu top 2. Eu gosto muito do Iluminado. eu- O meu favorito do Kubrick é o... Não é de terror, né? Mas é o... Nascido pra Matar, Full Metal Jacket, filme de guerra o dele. Matthew McConaughey, né? Isso, que tem também o... Como é que se diz? O Vincent D'Onofrio, que depois fez o Rei do Crime na série do Demolidor da Netflix e tal. E ele é o personagem soldado que sofre bullying dos outros soldados, dos outros militares ali. O Kubrick, ele tem essa questão, né? Ele tem um aspecto muito violento nos filmes dele, que quando ele faz terror... Curioso, né? O Iluminado, que é o filme de terror, dele, é não menos é tão violento violento que o do que o Laranja Laranja Mecânica, por Mecânica, do que o Full Metal Jacket, do que o próprio
o De Olhos Bem Fechados não é violento, mas ele é um filme muito sinistro, né? Sim. Diz que, tanto que o Tom Cruise e a Nicole Kidman, eles meio que se apaixonaram nesse filme, casaram, Ô, tiveram louco. filhos juntos. E o Tom Cruise é louco, né? Ele Talvez ele tenha virado louco nessa época aí, porque Ah, ele entrou pra cientologia, cientologia né? depois, Não, é né? porque esse filme ele fala dessas sociedades De ocultas pessoas e, ricas, né? inclusive, o diretor ele morre antes do filme ser lançado, Sim, né? ele ganhou, foi indicado ao Oscar póstumamente, assim, pelo Nossa, filme. cara. Então é um filme assim que a galera meio que não conhece e tal, e aí, se você assistir uma primeira vez, você vai ficar talvez impactado pelas cenas ali de nudismo e tal, mas cara, a forma com que ele trabalha diálogo, vou Sim. dar um exemplo assim, a minha cena predileta do Iluminado é quando o Jack Nicholson tá ele tá preso numa espécie de armazém, que ele foi pegar uma comida e tal, aí aparece um cara que só ele via, e aí eles começam a falar, só que o câmera coloca a câmera assim naquele ponto de verme ali embaixo, sabe? Aquela câmera que pega de baixo pra cima. E aí ele fica sentado olhando pra porta falando. Então, mano, dá uma agonia gigantesca. Sim. Eles falando assim, a porta, tipo, a porta Aham. respondendo. Então, assim, e aí hoje eu vejo, né, que, poxa, tem muito cara com pouquíssimo talento pra desenvolver essa parte tanto do terror assim, assustador, quanto o terror psicológico. Eu acho que pra você fazer você ter um olhar nesse sentido, pra você fazer uma obra como o Kubrick, você tem que brincar com a emoção da pessoa. Então Sim. você trabalhar o terror psicológico naquilo que a pessoa não tá vendo, naquilo que ela não consegue, você começar a mensurar, tipo assim, ó, tá vindo uma coisa ruim aí e tal, você vai criando a expectativa, e eu acho que alguns filmes pecam quando eles mostram. É, Eu vou te sim. dar um exemplo. Eu não acho que é um filme de terror, mas é caramba, o Fragmentado. Sim. Não é um filme de terror, não Dá é um pra filme de considerar. suspense. O Dá pra Shyamalan considerar? é um cara do É. terror, assim. Eu amo o Shyamalan, tá? Fala mal do Shyamalan aqui, vai se ver comigo. Mas aí os três a gente Ah, poderia mas considerar ou Ah, não? não, acho que mais Só esse, mais só esse, né? esse, Uhum. o Corpo Fechado não, e Mano, o mas o Vidro corpo eu não fechado. assisti, eu não assisti O o corpo Vidro. fechado tem um plot twist no É, o final que eu. filmaço, Não, é um filmaço. filmaço, filmaço. Mas Os falando o que três você eu tava gosto falando, bastante. ó, eu O Vidro quero. acho que é o que eu menos curti, Eu mas não vi o Vidro quero. ainda, eu o preciso ver. Fragmentado vai naquela, Mas tipo, eu sinto que eu vou criando. gostar muito do Eu Vidro, mas quero, eu vou eu assistir. quero fazer aquela situação. E Não é eu ruim, vou não é sempre ruim. bater nessa tecla. Agatha Reis, obrigado por ter tirado minha máscara diante das De pessoas. crítico, ele é Porque, ó, crítico, vou dar um gente. exemplo pra Ele é você. crítico. Hoje eu acho muito difícil fazerem isso. Nesse filme do Iluminado, segundo eu pesquisei, né, o Kubrick colocava a atriz, a Shelley Duvall, acho, em Uhum. situações desgastantes bem antes, Nossa. bem desgastantes. Ele era deselegante mesmo com ela, tal, para que ela tivesse um aspecto de cansado e um aspecto de triste Uhum. durante as gravações, entendeu? Uma espécie de chefe tóxico ele era, e ela ficava ali, né? E isso transparecia na hora do filme. É, então, eu vou tirar a sua máscara aqui novamente, porque eu não sei o quanto dessas histórias de bastidores do Iluminado são verdade, porque depois que a Shelley Duvall faleceu, uns 2 anos atrás, meio que saíram várias imagens e diários dela e tal, falando sobre isso, de que muito disso era marketing, assim, né? Porque você fica mais interessado em ver um filme de terror se você sente que teve bastidores bizarros ali, Pô, né? e meio que Então tem umas histórias descredibiliza a plantadas. atriz, né, cara? Ela tá É, entregando ali, tipo, ela tá acabada, ela tá. Porque foi o Ela, que foi proposto pra não, ela ela, tá né? muito, tipo, isso é um elogio, tá? Ela tá muito mal no filme. Mas não sei o quanto realmente ela tava mal com o Kubrick. Mas o Kubrick tem essas histórias de que ele era um cara grosso, né? Tem o Sério, lance dele, caramba. dele ligar pro Stephen King de madrugada, porque Stephen King é o escritor do livro do Iluminado, né? Do Kubrick ligar pra ele de madrugada e vai falar: Ô, Kubrick, o Stephen King, não gosto dessa parte aqui do livro, vou mudar. E eles discutindo, e Meu o Kubrick Deus, fazendo do cara. jeito que ele queria, assim. Aham. Mas não sei quanto dessas histórias são verdade, quantas delas são marketing pra vender o filme e tal. Mas, ó, antes você ia falar do Fragmentado, você acha que o filme perde Não, eu acho que impacto? o suspense do final lá, quando a fera realmente aparece e tal, não sei o quê. Não que ele tivesse que se transformar, né, em um Sim, monstro, porque o filme, ele meio que. Ele não se propõe a mostrar só o que é real, né? Não trabalhar sim. dentro do que é real. Até porque tem o filme anterior, tem lá o
Corpo Fechado. Corpo Fechado e o cara, né, o super-herói lá, né? Enfim. Não, pra mim é um dos. Acho que não é pecado falar isso, não. Acho que o Corpo Fechado é o melhor filme De de super-herói. super-herói já feito, Aham. assim, na história. Mas aí quando aparece e tal, talvez quebra um pouco a expectativa do que era e tal, porque ele não trabalha ali com nada místico, né? Ou sim, não No sei. Corpo Aí fica Fechado, você disse? no fragmentado. É místico, né? No final se Porque o revela. cara, sim, Ele. mas É, ele tem, é uma extrapolação da lógica real, né? sim, Tipo assim, se você acredita que você é uma mulher, você tem todas as características de uma mulher. Se você acredita que você é criança, você age como criança. Se você acredita que você que é é um uma monstro fera, super aham. poderoso, você vai escalar a parede É. e quebrar muro no soco, né? Eu não sei se as pessoas com TDI de fato acontece isso, A eu acredito menina que não, do né? sistema. Sabe aquela menina que foi no Fantástico? Que tem muitas personalidades? Ah, eu já Ah, vi sim, É. aham. Sim. Esse ecossistema, alguma coisa. Enfim, ela é mentirosa. Ela, Ah, é? ela É, é pegaram ela uma ali. Sério? grávida de Taubaté. É, tipo a grávida de Nossa, que Taubaté. Tipo a mancada, morte olha. do Amincader. Será que o Edu Guedes chorou assistindo Talvez, isso? talvez tenha chorado. Mas É, uma coisa que eu aham, acho interessante, que acho que a gente já falou 2 vezes sobre isso, só pra eu dar uns 2 centavos sobre o meu pensamento sobre isso, que é você falou de filmes recentes, né, que hoje em dia a gente não tem tantos filmes bons. Cara, de terror, assim, quanto a gente tinha antigamente. Eu acho que é muito paradoxal falar sobre isso. Eu acho que é muito uma coisa de indústria. Eu acho que assim, vou lacrar aqui. Mas eu acho que a gente vive atenção, dentro. Vou cortadores. lacrar, galera. Atenção. Cortadores do Em 3 cancelamento. segundos. 1, 2, O 3. Twitter já tá agitado nesse Você, momento. muta aí o vídeo se você se Peraí. incomoda. Eu vou colocar a mão na Pronto. cabeça, quando eu parar de lacrar, eu tiro. Mentira. Eu acho que a gente vive dentro do capitalismo. E o Aham, capitalismo, eu acredito que ele seja um sistema econômico. Não sou especialista nisso, né? Mas eu acho que ele seja um sistema econômico fadado a se autodestruir aham, ao longo do tempo. Então as coisas vão ficando cada vez mais industrializadas, né? Isso a gente pode falar de todos os produtos que a gente tem. sim. Os celulares, os computadores. E eu acho que o cinema é um produto, né? O cinema é uma das únicas artes que nasceu já dentro do capitalismo, né? Ele já começou fruto ali da Revolução Industrial, de novo maquinário, né? Diferente do teatro, que você pode fazer em qualquer lugar com qualquer coisa, o cinema precisa de uma câmera, o cinema precisa de uma ferramenta de edição, ele precisa de uma ferramenta de exibição. Então ele, dependendo de máquina, ele depende de capital para comprar essa máquina. Sim. Então o cinema é uma arte capitalista. E com o passar dos anos, a gente vai vendo que muitas produções vão ficando piores. E às vezes não é nem que elas vão ficando piores, elas vão ficando iguais às outras. Eu sou um fã dos filmes da Marvel até certo ponto, assim, sabe? Acho que a Marvel sempre fez filmes bons e filmes ruins. Mas hoje em dia, por melhor que um filme da Marvel possa ser, ele vai estar seguindo algoritmos que ele precisa seguir, ele vai estar seguindo tendências que ele precisa seguir, ele vai estar barateando o custo de produção em efeitos especiais, ele vai estar barateando o custo de produção em elenco, ele vai estar fazendo coisa que ele precisa fazer, sabe? A gente até brinca. No pessoal do meu cineclube, a gente fala bastante que os filmes da Marvel eles não são dirigidos pelos diretores que eles são dirigidos. Eles são dirigidos pelo Kevin Feige, que é o cara da Marvel ali, né? O Zé Boné, Uhum. que é O Zé Boné. o presidente. O presidente do estúdio define o que vai acontecer no filme. Sim. Então, o filme que o Sam Raimi dirigiu não foi tão bom. Às vezes a culpa não é do Sam Raimi, às vezes o Sam Raimi fez só o que ele precisava fazer. Inclusive, temos alguém aqui que já bateu um papo. Já entrevistei Sam Raimi, meu amigo pessoal. Um beijo então, pra peraí. você. Você está falando do cara que Fez os não, melhores filmes do não é, Homem-Aranha. não é, Ele mesmo. não é o É. Homem-Aranha que eu quero falar. Uma Noite Ele Alucinante, fez os Evil que é a Dead. morte do Grande. demônio. Esse filme aí também era aqueles que passava na Globo que eu ficava assim, ó, meu Deus. Assim, Sim. esse filme. Você bateu um papo com ele? Ó, Eu bati um papo com ele quando eu trabalhei na Perifacom, uns anos atrás. Eu era repórter deles, colunista deles. E aí a gente teve a oportunidade na época do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que eu gosto bastante, inclusive pra mim é um dos melhores filmes recentes da Marvel. Muita gente odeia, né, mas eu gosto muito. E ele é um filme do Sam Raimi, né? O Sam Raimi voltou para os filmes de super-herói com o Doutor Estranho 2. E é um filme que tem muitos elementos de terror, né? Que o Sam Raimi conseguiu, acho que, imprimir mais elementos de terror no Doutor Estranho 2 do que ele já conseguiu Na verdade, nos tem uns 3 Homem-Aranhas jumpscares, dele, assim. Não, tem os momentos de POV, assim, de Uhum. câmera na mão, da Wanda vendo assim, meio É bruxa. verdade. E ela é uma bruxa, né? Tipo, Aham. diferente de nos outros filmes, que ela era meio que uma personagem. Quase uma Jean Grey do MCU, assim, né? Tipo, com É. poderes de levitação, de ilusão, né?
ela é tratada como bruxa, bruxa do mal mesmo, assim, tipo, Elphaba Uhum. no Doutor Estranho 2. Mas eu acho que é isso, falar de super-herói, falar de filme de terror, falar de Evil Dead até, né? Que o Evil Dead tem filmes recentes que a galera. Eu não assisti os dois mais recentes, mas a galera considera eles menores, né? Menos bons, né? Pra não falar piores, É. do que os Evil Dead antigos. Eu acho que o cinema atual, ele sofre disso, assim, de tipo, a produção é em massa, mas falar que não tem filmes bons, eu acho um exagero, Sim. porque eu acho que tem muitos filmes bons. Eu, inclusive, indiquei aqui o A Hora do Mal, que é um filme desse ano que eu acho muito bom. O Pecadores é um filme desse ano que eu acho muito bom. O Homem de Palha é muito antigo? É de 73. É? É mais velho que meu pai. Não, não é, pior que não é. É mais velho, mas meu pai é mais velho. Pai, um beijo pra você. Eu vou te falar assim, ó, que eu, como amante do gênero, né, realmente, hoje, sabendo que a maioria das coisas são impossíveis, né? Eu acho que a maioria dos filmes é ruim hoje em dia, assim, É, sabe? A então. maioria dos hollywoodianos, que é os que... Por exemplo, a gente tá aqui gravando nesse momento em Itapevi. Quais são os filmes que chegam no cinema daqui? Aham. Então, acho que é uma questão a se pensar também, de tipo... Também teve Existem muitos filmes pandemia. de terror Teve- brasileiros recentes que a gente nem fica sabendo que eles existem e eles devem ser ótimos. Aham. Eu tenho vários que eu conheço e amo, mas tenho certeza que o melhor filme do mundo é um filme que eu ainda não vi, sabe? Então eu acho que é isso que dá vontade de continuar assistindo filmes. Legal, Assistam cara. filmes. Assim, ó, por que que eu digo isso? Que assim, ó, eu sou muito voltado pra arte, eu gosto dessa questão da sensação. Aham. Sensação de medo é uma sensação que eu acho interessante. Aí, é que eu realmente, mano, é uma droga, nosso tempo é curto, né, mano? Por exemplo, tem o James Wan, que ele Sim. trouxe pro cinema a parte de sustos, né? Uhum. Então, assim, o primeiro Invocação do Mal, eu não conseguia dormir. Por causa dos sustos Sim. desgramados que deram, né? Então, tem também aquele filme que eu acho que ele começou de uma forma mais independente, depois ele virou uma espécie de franquia, que é da Mila Gut, né? O X, a marca do mal, Ah, coisa sim, assim. sim, esse filme é bom. E, Esse e- filme é eu- bom. e o mais interessante que eu assisti dos últimos tempos foi o Nefários. Pela. Eu não assisti o Nefários. Mano, a construção dele é simples, é diálogo, entendeu? Então, assim, eu vejo que realmente essa parte da industrialização, que já, na verdade, ele já vem nesse formato, agora ficou pior por conta desses elementos de baratear a produção. Por Uhum. exemplo, eu odeio filme com chroma key. Olha, eu não gosto, cara. Eu acho legal. Por exemplo, o primeiro Massacre da Serra Elétrica, mano, é num meio do mato. o Gravado filme, num mano. celeiro, assim, Entendeu? praticamente. Mas você fica morrendo de medo na hora que a mulher Sim. entra lá e vê os animais mortos, um negócio todo maluco e tal, porque realmente você tem essa parte mais natural, né? Então eu vejo que no geral também, e isso que eu sempre fui fã de filme de ação, que nem há uns episódios atrás aqui, né? A gente nos bastidores estavam detonando Velozes e Furiosos, né? Eu sempre gostei, né? Eu gosto também. Gosto Mas o que acontece? O terror, ele tem que mexer com essa parte do. Por exemplo, Olhos Famintos. Olhos Também, Famintos. também tem Nossa, tava uma tentando parte lembrar desse lá. filme, Jeepers cara. Creepers. Tem uma das partes mais assustadoras pra mim é exatamente aquela que o caminhão começa a vir lá do fundo. Ele começa a vir, aí de repente ele vai chegando. Então, tudo isso pra mim essa modernidade acaba atrapalhando um pouco. Mas, por exemplo, agora, a gente tá falando dos filmes mais recentes não serem bons, né? Não todos. Mas você não acha que, por exemplo, pandemia, aí greve de roteirista, um monte de coisa, tudo isso com afeta certeza. também, né? Claro, eu acho que a produção em massa também, eu acho que é o principal aí Você nesse citou ponto. a greve de roteiristas. Esse filme não é de terror, mas eu acho ele um terror, que é o Deadpool e Wolverine. Ele foi um filme que foi gravado durante a greve de roteiristas, Aham. muitas cenas gravadas sem roteiro pronto, assim, sabe? Eles iam lá e tal, e gravavam as cenas de luta e muitas coisas falsas, né? Tipo, muito CGI e tal, Aham. sem eles nem saberem com quem eles estão interagindo, assim. Caramba, Então, cara. acho que tem um depoimento de algum ator, não lembro quem agora. Putz, eu queria lembrar. Mas tem algum ator desses filmes da Marvel mais recentes que ele disse: pô, eu gravei um filme que eu não sei qual é. Eu fui lá, gravei, fiz a cena e saí e não sei qual é o filme que eu fiz. Eu acho que eu já vi. Não foi o cara que faz o Ant-Man lá, O Patrick Stewart, o Professor Xavier?
Não, o que faz o Ant-Man, o Homem-Formiga lá. Ah, o Paul Rudd, né? Foi ele, não foi Não, ele? não Eu sei, não não lembro. fiquei sabendo. Acho que eu vi alguma coisa assim. Mas eu acho que a industrialização afeta, É, acho que a greve de roteiristas, eu acho que a pandemia também, sim. mas eu acho que, assim, a arte, obviamente ela depende de recursos, mas eu acho que ela se aproveita de momentos de crise pra usar esses momentos como ferramenta, né? Quantos filmes de Segunda Guerra Mundial você já assistiu na sua vida? Um Até, monte, até Eu né? acho que vai porque sair outro, E né? teve, sempre vai sair muitos pra tem filmes sempre. muito bons que saíram na época da pandemia. O Search, que é de terror, né? É o Buscando, acho que é Procurando, Buscando, alguma coisa assim. É um Eu não filme vi muito esse. bom. Que é com aquele ator asiático, né? Isso, Eu ele não mesmo. assisti esse. É muito Eu não bom e foi um assisti. filme feito durante a pandemia. O Eu cara gosto. teve que dirigir todo mundo lá Sim. pela Eu gosto muito do de um que home chama office e tal. Host. Que tá. Host, é Host. verdade. E ele é Host. ele é dois subgêneros de Host terror também. juntos, né? Ele é um found footage, de certa forma, porque ele é Aham. uma filmagem achada, né? De certa forma. E ele é um tipo de filme que é um tipo de filme recente, né? Que chama Horror. Que é um filme de terror que acontece num computador, né? Porque ele tem tipo 40 minutos, que é o tempo de uma chamada gratuita do Zoom. Eu acho que foi esse que o cara dirigiu, que ele foi totalmente filmado na pandemia, né? O host, Eu ele acho. foi gravado na pandemia e ele se passa durante a pandemia, né? Acho que foi esse, então Tem eu até uma confundi cena com o meio Search. ridícula nesse filme. O filme é ótimo, eu adoro o filme, Uhum. mas tem uma cena meio ridícula que, tipo, as meninas estão fazendo uma chamada de premissa, né, do filme. Elas estão fazendo uma chamada de Zoom juntas com uma médium. E aí é meio que uma sessão espírita pelo Zoom. Todo mundo, cada uma na sua casa durante a pandemia. Mano, esse filme é bom. E aí uma das meninas mente, fala assim: "Ai, eu tô ouvindo um nome. O nome é Jack". Aí elas falam: "Jack, você está aí?" E começa a conversar com o espírito, só que a menina tava zoando. Uhum. E aí, só que aí quando você finge que tá falando com o espírito, um espírito do mal entra pra falar: "Ah, tá fingindo que tá falando? Então eu vou fingir que eu sou essa pessoa que está inventando". E Caramba, cara. aí, depois que o bicho entra, o bicho não sai. E aí começa a acontecer coisas na casa de cada uma das meninas, se acompanha tudo pela telinha do Zoom. Nossa. E aí tem uma cena meio ridícula que é tipo, uma das meninas fala: "Ó, a minha amiga morreu", aparentemente, né? Que ela vê pela câmera. "Minha amiga morreu, vou lá tentar resolver". Aí ela sai correndo, aí antes dela sair do apartamento, ela coloca a máscara de Covid, né? E assim, ninguém faria isso, assim, tá ligado? Porra, você tá vendo, tá tentando salvar alguém que tá morrendo, sabe? Você não faria, não Você não quer colocaria a morrer, você máscara. não quer correr o risco de Mas aí morrer ela também. coloca a máscara e tal. Tanto esse quanto aquele, acho que é The Last Broadcast. Ah, tem um recente. Baixado no PC, e até hoje não achei uma legenda que seja sincronizada. Todas sincronizadas, É. e eu não sei falar inglês, eu não consigo assistir. Esse host tinha na Droga. Netflix uma época, mas não tem mais, eu acho. Mas eu vi na Netflix, lá pra 2020. Pra mim é um dos melhores filmes dessa década, Aham. dos anos 2020 É até muito então, é um bom. dos melhores Assista filmes. É Host. muito bom. E aí esse também é a questão, né? A comercialização é um negócio tão pá, que às vezes esses filmes não estão em catálogo nenhum, Não dá pra entendeu? assistir, É Uma difícil porcaria. de Uma assistir. porcaria. Por exemplo, o Esquina Marim, que eu acho que não tá em catálogo Acho que nenhum. não tá. Se É, tiver, é algum streaming obscuro, assim, que ninguém é tem acesso. bem restrito, né? Então, Sim. isso é Rafa, complicado. antes de você ir, a gente tem aqui. Não tá por acaso aqui essa obra, tá? Dentro dela aqui contém as perguntas mais cabulosas de todos os tempos. Uau, uau. Pra se A fazer pergu- pra um cinéfilo. Não, tem uma pergunta que você não pode fazer ser pra ou mim. não ser. Que é se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Pergunta importante que eu Então, queria peraí, fazer aqui deixa eu hoje. tirar essa daqui. Tá. Como que coloco a placa de não piso na grama? Mas aqui, cara, deixa eu puxar uma pergunta aqui. É porque ela é fantasma, então por isso que ela não dá pra ver na câmera. Só os Bom, inteligentes. cara, né? só os. Eu tô vendo. Eu também tô Eu também vendo. tô vendo. Você não tá vendo? Não? Então, tá bom. Cara, eu quero de você, Rafa. Tá aqui escrito, tá? Eu quero de você, Rafa, um top 10 filmes de terror, cara. Top Assim? 10 pra ficar fácil. Assim? Assim, No do pelo? nada, cara, do nada. Top 10. Não Cara, precisa. Pô, se você colocar algum aí que não necessariamente é um filme de terror, sei lá, você falar, pô, eu acho que, sei lá, Esqueceram de Mim 3 é um
Tá no meu top 7 filmes de terror. Pode Eu colocar, não vou, eu tem vou falar problema. 10 soltos, assim. Tá bom. Tá? Não vou falar os 10 Especificamente favoritos de. na ordem, Aham, Porque, tá. porque tem muitos filmes de terror aí que eu gosto. Não sei exatamente quais Ele seriam o tá meu se top esgueirando, 10. tá vendo, né? Não quer Mas se comprometer. tô sabonetando, tô sabonetando. Mas, ó, vou falar aí O Homem de Palha, O Homem de Palha. filmaço de folk horror. Vou tentar falar filmes de vários estilos diferentes, né? Sem O Homem de problemas. Palha é um filmaço de folk horror que eu amo. Eu gosto muito também de um filme que se chama Fome Animal, Brain Dead, filme de zumbi do Peter Jackson, mesmo diretor dos filmes do Senhor dos Anéis, do King Kong. Filmaço, Brain Dead, Fome Animal. Gosto muito do Massacre da Serra Elétrica, o primeiro. Tem um filme brasileiro de terror que eu amo, que chama Trabalhar Cansa, filme da Juliana Rojas e do... Putz, esqueci o nome do parceiro dela que dirige com ela, mas é um filmaço. Filme de uma mulher que abre um mercadinho e coisas estranhas começam a acontecer. E é um filme brasileiro, se passa em São Paulo, então é muito Que identificável, assim, legal, sabe? cara. Muito legal. O outro filme dela também, que chama Boas Maneiras. Eu acho que esse tem na Netflix no momento, que é um filme de lobisomem. Isso é meio um spoiler, né? Falar que é de lobisomem é meio um spoiler, mas é um filmaço. Eu gosto muito também de um filme de terror japonês, que vocês devem conhecer, que se chama O Chamado, né? O Chamado original, o japonês. Eu gosto muito dele também. Gosto muito de Carrie a Estranha. Gosto muito de Host, que eu acabei de citar aqui. Gosto bastante também de. Peraí, mais dois aqui pra fechar. O Pânico, o primeiro Pânico. Aham. Ah, mas o primeiro Pânico não é o meu Pânico favorito, tá? Eu gosto mais do Pânico 3 e gosto mais do Pânico 4. Depois eu gosto mais do Pânico 1 também. Tipo, o Vai do ranking 3, de 4, Pânico: 1. 4, 3, 1, 2, 6, 5. 5 e o 6 eu não gosto muito, mas o do 1 ao 4 eu acho muito bons. O 2 mais ou menos também. 1, 3 e 4, galera. E um último, pra encerrar, deixa eu pensar aqui um diferente. Cara, tem um filme que chama Soft and Quiet. Filme bem obscuro, bem Soft and Quiet. que é sobre umas mulheres trampistas, supremacistas brancas, que elas se reúnem, elas têm meio que um grupo de apoio de mulheres trampistas conservadoras nos Estados Unidos. Dá medo mesmo. É assustador. Dá medo. E elas tentando pregar uma peça numa imigrante lá, tipo, ai, vamos dar um susto nessa imigrante maldita. Elas vão fazer isso e aí elas acabam matando essa imigrante, sem querer. E aí o filme é essa tensão de, tipo, elas tentando se livrar do corpo e elas refletindo sobre o que elas fizeram e tal. É um filme bem pesado, é muito bom. A diretora é brasileira, mas ela foi criada nos Estados Unidos. Esqueci o nome da querida agora, é uma diva. E é isso, esses são 10 filmes de terror que eu recomendo aí. Boa, anotou? Se não anotou, volta aí e anota. Esse é o corte. Porque é o corte. Cara, mas assim, eu falei no último episódio que eu ia parar de falar, cara, né? Não tô conseguindo. Posso tirar mais uma pergunta aqui, Will? Ah, essa abóbora aí, ela com certeza tá nos trazendo coisas. Olha que saiu, cara. Essa aí é, mano, pesadinha. Gente, se falei da vida pessoal, eu não falo. Nossa. Ah, mas- Com quantas. Não, brincadeira. Você é de. Não, ô, Rafa, cara, foi muito bom, assim, estar com você hoje aqui nesse episódio especial. Eu acho que cinema é um tema, assim, que a gente pode ficar horas e horas e horas falando. Não só do gênero de terror em si, mas, pô, os lançamentos que estão pra vir, Sim, me que chama saíram aí agora. E, cara, o Rafa é assim, ele vai ser figurinha carimbada aqui agora. Por isso que a gente não vai nem chamar ele pra voltar, porque ele vai voltar. Eu quero ver eu ir embora. A gente, Quero ver quem me obriga. a gente quer fazer essas datas comemorativas de uma forma um pouco mais diferente. É claro que, assim, vocês estão vendo que é baixo orçamento, mas é feito com muito carinho. E acho que isso que Assim importa, como cara. os melhores filmes de terror. Toma. De aí, baixo Porque orçamento, a mas feito com liberdade- carinho. A liberdade, A liberdade, criativa exato. fica sem restrições. né? Exato. Sim. Mas antes de você anunciar suas redes, como que as pessoas te acham, cara, qual é o top 3 filmes pra você, cara? Assim, não Da precisa história? ser de terror, da história. Pode ser. Cara, eu mudo todo ano, né? Eu Uhum. uso o Letterboxd lá, rede de cinéfilo, então todo ano eu atualizo com o melhor que eu vi no ano. Então eu vou falar o top 3 dos que estão na minha lista de hoje, assim. Desse ano. Que eu vi ano passado, A sua lista atualizada. tá. a minha aham. lista atualizada. Perfeito. Tá, em terceiro lugar. Como eu já falei do Massacre da Serra Elétrica, eu vou tirar ele. Então, em Tá bom. terceiro lugar, Rocky Horror Picture Show. É um filme, não é de terror, mas ele é de temática de terror, é um musical. Amo esse filme, filmaço britânico, lindo, com o Tim Curry fazendo o personagem Frankenhooker. Filme sombrio, mas musical, divertido, erótico, queer, tudo mais. Uhum.
Segundo lugar, um filme japonês, uma animação japonesa que chama Memórias de Ontem. Amo esse filme, total. Assisti com a minha namorada Duda. Duda, te amo. Assisti com ela, que ela é muito fã dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu não sou tão inserido assim, mas gosto muito desse. É um filme mais adulto. Ele não é do Miyazaki, que é o diretor principal. Ele é do Isao Takahata, que é um diretor que é menos conhecido, mas também um gênio. E em primeiro lugar, atualmente o meu filme favorito é A Dama na Água, de M. Night Shyamalan. Um filme odiado por muitos. Considerado o pior filme do Shyamalan por muitas pessoas. E eu amo A Dama na Água, acho um filmaço. É isso. Esse é o meu Legal, filmaço, cara. meu filme favorito, por enquanto. Não, a gente aqui, como eu falei, a gente ficaria aqui, o Felipe também, a gente ficaria horas e horas falando aqui, né? Eu ia, ao longo da nossa conversa, ia pegando, assim, por exemplo, esse gênero já foi mais explorado, assim, naquela série também, American Horror Stories, você sim. indica, assim? Porque, É, assim, ó, eu vejo poucas séries, mas eu vi a primeira temporada do American Horror Story na época e eu achava do caralho, porque assim, achava lá foda. é assim, quem gosta do gênero, você vai encontrar lá até doer, entendeu? Porque eles são sem massagem, E entendeu? tem de tudo, né? Tem bruxa, Tem tem mano, olha, assim, espírito, tem sem tudo. massagem, é sem massagem. Inclusive tem uma lá, eu acho que eu não posso errar, porque senão os fãs vão me detonar. Acho que é a quarta temporada que a Lady Gaga é num hotel. Mano, É, ela, eu acho ela que é a interpreta pra quarta. caramba, mano. Ela é boa. É. Nesse aí ela interpreta demais. Então, assim, eu estou sempre inserido nesse meio aí de Terror. terror, horror. Então, assim, realmente a gente teria mais horas e horas pra falar aqui, né? Mas, pô, É. foi muito bom. Eu, Foi bem... infelizmente, vocês viram, eu fiquei mais quietinho nesse episódio. Porque realmente não. Você ficou Pô, mais... mas eu fiquei muito quietinho porque é muito bom escutar o Rafa. Sim. Rafa é, assim, Que sensacional. isso, só um Se você reminho. não escutou, não conhece o podcast dele ainda, cara, vai assistir, vai escutar, né? Assistir não, escutar, que é no Spotify e no. Só no Só no Spotify. Spotify, né? Antes eram vários, mas aí mudou as regras lá. Aí agora é só Spotify, galera. No Spotify, a gente vai deixar aqui na descrição também, então vai lá. E Rafa, como que a gente te encontra, cara? Galera, no Instagram eu sou doutor escrito, né? Não é a sigla, doutor.rafaelpedra, Rafael com PH, me procura lá. Tô meio parado do podcast, quero voltar. Eu queria voltar em outubro pra falar de Halloween, de terror e tudo mais, Ele mas, só vai sair daqui quando ele gravar pelo menos 3 episódios. mas eu tô produzindo bastante conteúdo pro Insta. Tô fazendo uns carrosséis lá, dando minhas opiniões. Vai sair um vídeo sobre terror e comédia e porque eles são Olha. gêneros irmãos, então, tipo, tem muita coisa acontecendo, tô produzindo muita coisa. Me sigam no Twitter também, @drrafaelpedra. Falo muito lá sobre cinema, falo sobre outras coisas também. Então, é meio que isso. Me encontra nas redes sociais, a gente conversa sobre cinema. Quem que tiver interesse em participar de um cineclube presencial em São Paulo, Cineclube Tony Ramos, me manda uma mensagem, a gente se organiza lá. Tem espaço pra todo mundo. Tem Já o vou me Letterboxd também, candidatar né? já. Oi? O Letterboxd, não sei como é que funciona. É, tem o meu arroba no Letterboxd é meio constrangedor, é Rafinha_Cococó. Pode me procurar por lá. Maravilhoso, cara. Underline Cococó. É por conta de um vídeo antigo já viu esse vídeo? De uma mulher que perdeu uma galinha e a galinha chamava Rafinha. Aí é uma reportagem que ela fala: eu sinto tanta saudade da Rafinha que eu falava Rafinha, ela vinha Cococó. E aí eu me apropriei desse nickname. Ai, cara, maravilhoso. Maravilhoso. É isso, você tem um presente aí Ó, pra entregar pro nosso convidado? nós estamos muito felizes com a sua participação. Eu, Ficou inclusive, legal aí. ficaria horas e horas aqui trocando essa ideia. Então, assim, dentro do gênero, eu quis pegar o Fred Krueger e fazer uma caricatura aí sua. Muito Espero que você goste obrigado. bastante. Adorei. E É bom que cobriu minha careca, né? Galera, aqui ó, eu de Flamengo. De Flamengo. É Vascão. Adorei, cara, adorei. E é nosso convidado aí sempre, né? Porque Sim. você falar de cinema rende Sim. muitas conversas, muitos pontos. E é isso, né, Felipe? Sim. Chegamos aí ao fim de mais um Isso. Mente E A. ó, o Rafa o doutor já colocou aí as redes dele. Mas se você quiser mandar uma pergunta pra ele aqui nesse podcast, pode mandar, comenta aí, fala, olha, gostei muito do tal filme. Ou xingá-lo, né? Fala, não, como assim você não falou tal filme? É, eu aceito críticas, mas eu não fico quieto também, tá? Você vai ouvir. Se Então não prepare. vá xingar no Twitter, tá bom? Eu espero que você não tenha gostado desse episódio, que a gente tem que voltar pra persona agora. Que você não tenha. Porque olha só, você me irritou hoje, cara.
Ó, se eu tirar isso aqui, vai ficar ruim, hein? O estúdio aqui antes, teve alguém que me contrariou, dá pra ver aí na mesa aí como que tá O a último situação dele. convidado Não, não teve foi pra alguém casa. não, né? Teve umas 10 pessoas, mais ou menos, que te Só pra contrariaram. dizer que o último convidado não foi pra casa, tá bom? Mas, gente, obrigado pra você que acompanhou até aí. Sigam as redes do Mentear, tá bom? A gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram também, tá bom? Por enquanto, só nos dois. A gente tá tentando ter cabeça pra ir pro Twitter. A gente chega lá um Eu dia. não recomendo, galera. Quem entra não sai. Mas, bom, você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixa a sua inscrição, deixa seu like aí também, né, Will? E feliz Dia das Bruxas. Feliz aí, Dia né? das Bruxas, feliz Dia do Saci. E vai lá nas nossas redes sociais, fechou? É isso, Aqui Rafa. o nosso brigadão. amigo. E ó, eu não vou nem falar volte sempre, porque você vai voltar sempre. Isso aqui é uma ameaça. Eu volto, eu juro. Mas o Rafa provavelmente vai voltar aí. A gente vai fazer especial de Natal, vai fazer especial de tudo aí. Dia da Então, árvore. por favor, vai ser figurinha. Todas Dia da árvore. as datas mais importantes. Figurinha carimbada aqui. Fechou? É isso então, Will. Tamo junto. Até Falou. semana que vem. Falou.